Em um dia tranquilo e ensolarado, em um pequeno balanço perto do campo, essa pequena princesa estava brincando no balanço, feliz da vida por estar com seu pai. Na reunião do jardim de infância no dia anterior, a professora dessa jovenzinha tinha perguntado o motivo de seu pai não ter ido à reunião, e ela disse que seu pai era um herói, mas como acabou se machucando, ele não poderia se mover agora. A jovem dama olha para seu pai com um olhar de tristeza, apenas calada, e continua dizendo em seguida que a mãe dela estava novamente sofrendo bullying, e tinha visto ela chorando na noite anterior em segredo, para que ele não visse. Saber dessas coisas, sem poder fazer nada para ajudar a sua família, partiu em pedaços o coração desse jovem pai, que apenas ouvia calado sem responder nada. Quando ela perguntou se seu pai poderia acordar rapidamente, ele acabou ficando calado ainda, sem responder sua pequena filha. Com um olhar esperançoso, mas ainda assim repleto de lágrimas, sua filha pergunta se um dia ele iria ensinar uma lição para aquelas pessoas ruins, e de repente um pedaço de estrume apareceu ofendendo a filha do protagonista. Ela imediatamente retruca a ofensa, pois não era nenhuma criança bastarda como a escória estava dizendo, e ele continua falando coisas desnecessárias, ofendendo até mesmo a mãe da jovem pequena dama. Revoltada com o que a escória da sociedade estava dizendo, a garota se levanta para poder defender sua mãe, dizendo que se ele insultasse sua mãe novamente, ela acabaria não respondendo por si. Sentindo-se desafiado, a mosca debilitada acaba empurrando a jovem pequena dama, fazendo com que ela acabasse batendo sua cabeça no balanço. Eu não preciso dizer o quão revoltado eu estou com esse pedaço de esterco estragado, e ele continuou humilhando a pequenina vez após vez conforme ele abria essa boca podre dele para falar alguma coisa. A jovenzinha, juntando suas únicas forças e o único meio de se defender, avança na direção do esterco podre para mordê-lo, e quando a mãe dele acabou vendo isso, a mesma múmia debilitada aparece para poder defender seu filho, mesmo ele estando errado em humilhar a garota. Até mesmo ela entrou na jogada e começou a humilhar a pequena jovem dama, e agora eu me lembrei de um ditado muito interessante: filho de estrume, estrume é. A jovenzinha olha com um olhar de raiva para essa mocreia sem dentes, mas parece que ela não gostou muito, e até o pai do inseto resolveu entrar na humilhação também, obrigando a jovem pequena dama a ficar de joelhos para pedir desculpas ao inseto debilitado. O protagonista estava começando a envolver seu corpo com uma aura inconscientemente, ganhando as forças que ele não tinha antes para poder se levantar daquela cadeira de rodas. A jovem pequena dama apenas diz que aquele pedaço de ovo podre foi o único que fez coisa errada por ali, e era ele quem deveria se desculpar, não ela. Esse resto de lavagem para porcos acabou pegando a garotinha de um jeito que estava machucando ela, e a mulher dele deu um tapa na face dela, perguntando se ela realmente não iria se desculpar. Novamente, a garota diz que não, já que eram eles quem eram as pessoas ruins, e quando o inseto de antes estava para acertar um tapa na garota, além de ter ofendido de uma maneira que não devia a mãe da garota, o protagonista finalmente resolveu agir, segurando as mãos dessa escória da sociedade, e dizendo que qualquer infeliz insignificante que tocasse em sua filha, independente de quem seja ele, seria totalmente apagado da história. Nessa hora, eu estava ansioso para ver esse esterco podre ser deletado, e o protagonista, pelo visto, não é o tipo de pessoa que realmente se deve mexer, muito menos a filha dele. Jogando o inseto no chão, o prota já estava se preparando para arrebentar a cara desse estrume de bode, e quando a jararaca viu que seu marido iria acabar levando a pior, começou a tentar bater no protagonista. Assim que ela disse que iria chamar a polícia por causa do que aconteceu ali, ele mesmo acabou dando um belo tapa na cara da cobra, da mesma maneira que ela tinha batido na filha dele, e disse que era para ela se lembrar bem desse tapa, e mesmo que eles tivessem cometido bullying com a filha dele, ele ainda iria perdoá-los naquele dia, não se esquecendo disso pelo resto de suas vidas. Temos então uma cena do campo de batalha, em uma parte do passado do nosso protagonista, e pela sua face, percebemos que ele estava bem cansado dessa guerra. No entanto, as coisas ainda não tinham acabado, e aparentemente, pelo breve diálogo, somente o prota foi capaz de acabar com 10.000 homens. Aparentemente, o nome do garoto é Lin Feng, e ele normalmente era o mais forte. Mas segundo esse estrume, naquele dia o prota estava predestinado a ser apagado da história pelas mãos dos 7 filhos da Liga Ocidental. Ele, Lin, guardava aquele lugar por 6 anos, perguntando por que eles estavam esperando por alguém chamado Xiao Xiao, e os dois avançam para o combate um contra o outro, ou melhor dizendo, os 7 contra o protagonista. Um deles tenta acertá-lo com sua lança, mas o garoto desvia, e consegue acertar um ataque nesse inseto. O que usava 2 atacas tentou atacar o protagonista pelas costas em uma atitude covarde, mas ele facilmente foi perfurado pela lança do garoto, ficando desacreditado que isso tinha realmente acontecido. Para o jovem Lin, eles eram tão fracos que nem mesmo 10.000 pessoas foram capazes de conseguir fazer com que ele recuasse, e se eles quisessem culpar alguém por suas fraquezas, deveriam culpar a si mesmos. Cada um deles que ia avançando contra esse movimento do protagonista foi sendo apagado um após o outro da história, até que finalmente restava somente o protagonista de pé.
Apesar de ele manter a pose de durão, ele estava exausto, e seu corpo estava no limite. Mas segundo ele ainda precisava se manter de pé, pois sua filha, chamada Shinner, precisava de um transplante de medula óssea, então não poderia cair ainda. Voltando ao presente, sua pequena princesa estava chamando por ele, tentando trazê-lo de volta à realidade, e feliz da vida, ele apenas pediu para sua pequena um grande abraço. Enquanto a jovenzinha estava desacreditada que era realmente o seu pai que estava de pé ali, ele dizia para aquelas escórias se ajoelharem e implorarem pelo perdão de sua filha, e caso eles não fizessem isso, toda a família dele seria deletada. Percebendo a gravidade da situação, os insetos imediatamente colocaram suas cabeças no chão e começaram a implorar pelo perdão. A jovenzinha estava chorando bastante pelo fato de seu pai ter demorado tanto assim para se recuperar, e ele apenas tentava acalmar sua pequena princesa, dizendo que ninguém mais iria cometer bullying com ela. Uma cena de partir o coração é ver essa jovenzinha dizendo que sempre disse que seu pai era um herói, só que ninguém acreditava, e até mesmo a mãe dela estava bem triste também. Lin percebeu que ainda não havia sido 100% curado de seus ferimentos, porém se ele continuasse dormindo, sua pequena princesa continuaria sendo humilhada sempre, e até mesmo a pequena pediu para que ele a colocasse no chão caso ele não estivesse se sentindo bem. Colocando a pequena no chão, o cara agiu como um paizão e disse que estava tudo bem, mesmo não estando, chamando sua pequena para que eles fossem para casa ver a mãe dela. A jovenzinha diz em seguida que a avó dela tinha dito que a mulher dele precisava falar com um inseto de laboratório naquela tarde, e não era para eles voltarem antes disso acontecer. O prota rapidamente percebeu quais eram as intenções da cobra da mãe de sua mãe, até que a jovenzinha disse que ele tinha que fingir estar machucado ainda, e ela iria carregá-lo até lá, e ele deveria ouvir as palavras dessa pequenina. Feliz da vida, o paizão aqui resolve fazer exatamente como sua filha estava dizendo, e ele por fim volta para a cadeira de rodas, fingindo estar doente da mesma maneira que ele estava antes. Se referindo àquelas escórias de antes, a jovenzinha até tinha dito que ela iria chamar a polícia para aqueles restos de estrumes, e saiu correndo dali depois disso com seu pai para que eles fossem logo até onde a mãe dela estava. Chegando finalmente no local, essa era a mãe da mulher do protagonista, uma megera sem escrúpulos que não valia sequer o que eu tomei de café da manhã, o que é nada, já que tô de jejum escrevendo o resumo. Ela começa a brigar com a pequenina dizendo que tinha ordenado a ela para que ela não retornasse com o pai dela, mas a jovenzinha apenas diz que eles estavam cansados e queriam descansar. A velha sem amor com a própria vida ordena à pequenina que ela não falasse mais nada, e até chegou a humilhar o protagonista nessa hora. Só que essa jovenzinha não sabe ficar calada quando é para defender seu pai, e disse que ela, gostando ou não, ele era quem era o pai dela, e não a escória que ela queria arranjar para a mãe dela. De repente, eles acabam ouvindo esse tal inseto que eu tinha mencionado antes, e era justamente esse pedaço de estrume, e ela avisa o seu pai que esse pedaço de ovo podre era o cara que ela tinha mencionado antes. Essa é a mulher do protagonista, uma dama elegante extremamente bela, e ela disse que, com relação ao casamento e tal, ela gostaria de reconsiderar. Esse inseto estava achando que ela iria acabar aceitando a proposta de casamento, até que ele percebeu que a filha dela estava bem ali na frente, e ele até finge que gosta de crianças, dizendo alguma coisa fofa para essa jovenzinha. Quando a múmia ambulante disse para sua filha ir vê-lo, a mesma, que possuía caráter e era fiel ao seu marido, não iria fazer isso. No fim, a mocreia se despede daquele pedaço de esterco podre, e enquanto ela se despedia daquela escória, apenas um silêncio se formou com o protagonista e sua mulher. A jovenzinha diz em seguida que era aquele pedaço de esterco que estava querendo tirar o pai dela da vida de sua mãe, para tomar o lugar dele. A divina dama, falando com sua filha, percebe que tinha sido um dia difícil para uma jovenzinha desse tamanho tomar conta de seu pai. Com um olhar triste em seu rosto, ela estava perguntando para sua mãe se ela realmente iria arranjar um novo pai para ela, o que não era o que a jovenzinha queria, mas a divina dama tenta evitar essa conversa dizendo que ela estava apenas falando besteira, e não existia essa possibilidade. Ainda assim, a jovenzinha tinha ouvido bem o que a avó dela tinha mencionado recentemente, e logo a mãe dela começou a mudar de assunto, dizendo que ela tinha muitos machucados em seu rosto, e se ela estava brigando com alguém por aí novamente. A jovem tenta disfarçar, dizendo que apenas tinha sofrido alguns acidentes, e por fim eles resolvem entrar para dentro de casa. Uma vez lá dentro, ela estava sós com o protagonista e começa a falar com ele, e até ele se perguntava se ela realmente não tinha percebido ainda que ele já tinha acordado. Apesar de ela saber que ele não podia ouvir e ele ainda não tinha recuperado a consciência, se ela não dissesse nada a ele, ela não poderia continuar vivendo consigo mesma, deixando o rapaz surpreso pelas palavras vindas da própria boca de sua esposa. Ele tinha salvo a filha deles com toda a vida dele, e graças a isso ela estava crescendo saudável. Ela esperava que sua filha um dia pudesse ter uma família normal e conseguisse assim ter a sua felicidade, e colocando a cabeça no colo do protagonista para poder descansar,
mas com lágrimas em seus olhos, ela dizia que, se por acaso aquele resto de lavagem que apareceu recentemente tratasse bem a jovem filha deles, ela iria casar com ele. Mesmo que isso fosse totalmente contra a vontade dela e ela realmente não quisesse que isso acontecesse. Em seguida, ela pediu desculpas ao seu marido, pois estava apenas pensando no futuro da sua filha, e não na sua felicidade, e ele reconhece que, durante todos esses anos, ele não esteve com ela como realmente deveria, e ela deveria ter sofrido muito enquanto ele estava desacordado. De repente, ele ouve alguém naquele quarto, e essa era justamente a irmã da mulher dele, e ela achava que o protagonista não estava sabendo de nada ainda do que estava acontecendo. Até mesmo ele começou a se perguntar o motivo de sua cunhada estar por ali com a irmã dele, e ela até achava a face do protagonista bem bonita, apesar de ele não ter utilidade alguma por enquanto, nesse estado vegetativo. De repente, ela ouve o celular tocar e resolve ver quem era, e era aquele inseto de antes que era o pretendente da jovem divina dama, e conforme eles conversavam no telefone, Lynn se perguntava se era aquele pedaço de estrume que ele tinha acabado de encontrar. Eles estavam falando alguma coisa sobre roupas e etc., e ela achava que sua irmã seria dele mais cedo ou mais tarde, porém eu acho que esses dois estão apenas armando alguma coisa. Quando ele propõe comprar alguma coisa para ela, ela diz em seguida o que gostaria que ele comprasse, e conforme essa jovem se vestia, ela dizia para ele se livrar de todo o guarda-roupa da sua irmã quando eles se casassem, pois ela não gostava de nada do que ela realmente usava. Quando ele finalmente estava sozinho no quarto, o prota aparentemente não estava gostando nem um pouco do que estava acontecendo realmente, mesmo que sua mulher sempre zelasse pelo melhor para sua filha. Alguém de repente acabou entrando onde o protagonista estava, e essa era uma subordinada direta dele, que tinha ido visitá-lo logo após saber que ele havia finalmente acordado. Assim que ele avistou a presença de sua subordinada ali, ele perguntou para ela se ela não deveria estar guardando a fronteira. Apesar de sim, saber que ele havia finalmente acordado era muito mais importante do que a fronteira, sem contar que ele lutou por eras, e aquela era a fronteira que ninguém ousava cruzar. Ele pergunta em seguida se tinha alguma coisa importante para que ela pudesse reportar, e ela diz que, durante esses 2 anos de recuperação que ele ficou longe, incontáveis vilões foram encontrados ao redor dele mesmo, e inclusive a família da esposa dele era somente alguns desses vilões. No entanto, os subordinados dela não puderam fazer nada sem as ordens diretas do protagonista, e ela foi ali para pedir pela permissão dele para que ela pudesse acabar com cada um deles, mas ela gostaria de deixar que ele mesmo acabasse com todas essas pessoas de uma vez por todas. Saber dessas coisas acabou acarretando em uma enorme ira no nosso protagonista, e parece que durante a recuperação dele, algumas pessoas acabaram mostrando suas verdadeiras faces. Em seguida, ele dá o comando para que essa jovem começasse pelo escroto de antes, cujo nome eu não preciso dizer, já que ele não passava de um insignificante, porém ele gostaria de qualquer informação que ela pudesse recolher sobre Escória. Assim que ela recebeu suas ordens, imediatamente após isso, a jovem se retira do lugar, e de repente a pequena jovem dama aparece com sua mãe, trazendo consigo também sua mãe e dizendo que tinha uma grande surpresa para ela. O protagonista, percebendo isso, acabou ficando em silêncio, e a jovem comenta com sua mãe sobre uma história de que o príncipe acordava quando ele era beijado pela princesa, e pediu para que ela beijasse seu pai, pois assim ele poderia acabar acordando também. Até mesmo a mãe da garota acabou ficando sem falas pela inteligência que essa pequenina possuía, mas por se tratar somente de um conto de fadas, ela disse para sua pequena tirar essas ideias da cabeça. Ainda assim, a jovenzinha continuava insistindo para que sua mamãe beijasse seu pai para que ele acordasse, e como ela não poderia discutir com uma garotinha tão teimosa como ela resolve atender ao pedido de sua filha. Se aproximando do protagonista, até mesmo ela se perguntava se ele iria realmente acordar, e eu acho que o protagonista teve que se segurar bastante para não acordar com um beijo desse. A jovem estava empolgada para ver a cara de surpresa que sua mãe iria fazer quando ela visse que o marido dela havia finalmente despertado, porém nada aconteceu e o jovem protagonista permaneceu calado por enquanto. Tocando em seu pai, ela queria que ele acordasse logo, mas Shin Yui, que era a mulher do protagonista, comentou que ela acabaria encontrando um novo papai para a jovenzinha, o que fez com que ela começasse a chorar e a chamar sua mãe de mentirosa, pois ela tinha dito que isso não iria acontecer. Insistindo novamente, ela implorava para que o seu pai acordasse logo, dizendo que sua mãe estava querendo arranjar um novo papai para ela, mas não era isso que ela queria. Quando ela viu o quão desesperada sua filha estava desejando que o seu próprio pai acordasse, ela reconheceu que a jovenzinha precisava somente dele, mas infelizmente, na cabeça dela, o protagonista ainda não era capaz de dar toda a segurança e cuidado que a pequena Xinher precisava. A garota sabia que seu pai já havia despertado, e pediu para que ele falasse para sua mãe que ele estava bem e que eles poderiam ser felizes agora. No entanto, o protagonista, em sua mente, apenas se desculpava com sua filha, porque infelizmente ele não poderia mostrar que estava acordado ainda, já que ele precisava descobrir a verdadeira natureza daquela escória que estava se aproximando da Shin Yui, e somente assim ele poderia fazer com que a escória mostrasse sua verdadeira face.
No final disso tudo, a divina dama acabou puxando sua filha para que ela parasse de sofrer tanto assim, e eu imagino somente o quanto essa mãezinha estava sofrendo também. A garota continuava pedindo pelo seu papai, perguntando o motivo de ele estar em silêncio, já que ele tinha dito que iria ouvir o que a pequenina tinha para dizer, chamando até mesmo seu pai de mentiroso. No final, infelizmente a jovenzinha teve que sair dali aos prantos, não acreditando no que estava acontecendo, e até ela perguntou se seu pai realmente gostaria que sua mãe acabasse arranjando outro homem. Mais tarde naquela noite, a jovem acabou indo dormir chamando todos de mentirosos, e enquanto a divina dama observava sua filha dormir, a cobra da irmã dela apareceu em seguida, pois a festa estava para começar mas sua irmã ainda estava em casa. Ela começou a puxar sua irmã para que elas fossem mudar de roupa, e quando ela e o inseto de porco se casassem, a jovenzinha poderia ter absolutamente tudo o que ela quisesse. No entanto, ela apenas observava em silêncio a sua filha, e pedia desculpas por talvez não ser uma mãe como ela realmente gostaria que ela fosse, ou talvez até mesmo por ela não ter tido a família normal que ela merecia. Voltando ao protagonista, a jovem de antes havia trazido as informações que ele tinha pedido para que ela reunisse, e descobriu que naquele dia, por ser o aniversário da mulher dele, a escória de antes tinha reservado um banquete no Hotel Jangou, e ela estaria lá dentro de 40 minutos. O Grande Supremo agradece a ela pelos seus feitos, e assim que ele olhou aquele envelope em suas mãos, descobriu que a família daquele pedaço de estrume usava métodos um tanto quanto desagradáveis. Ele se refere a essa jovem dama como Xiao Qin, pedindo para que ela se preparasse, pois ele gostaria de celebrar o aniversário de sua esposa, e por fim temos um corte justamente para onde a jovem dama acabaria indo comemorar o seu aniversário. Elas foram bem recepcionadas por essa jovem recepcionista do hotel, e disse que elas eram bem sortudas realmente, pedindo para que elas entrassem e se sentissem bem-vindas. Assim que elas avistaram o tamanho da surpresa que estava aguardando por elas, elas acabaram ficando sem palavras e completamente surpresas por aquilo, até que alguém acaba chamando por elas duas, e é justamente Escória sem nome de antes, que estava achando que estava arrasando por ter alugado o hotel inteiro para eles. A irmã dela diz em seguida que a escória da sociedade realmente acabou mandando bem nessa comemoração, e de repente uma garotinha aparece correndo, entregando um anel de noivado para a divina dama, com um enorme diamante nele. A escória da sociedade pega aquela caixa com o anel que tinha um diamante gigante, e pergunta para a divina dama se ela aceitava se casar com ele, mas além disso, ele se perguntava se seu pai achava que ela pretendia acabar recusando a oferta dele, e por isso tinha enviado um diamante tão grande assim. Alguns comentários acabaram começando a rondar por ali, devido ao grande investimento que a família do garoto estava fazendo, e apesar disso tudo, ele começou a prometer várias coisas boas para a divina dama caso ela aceitasse se casar com ele, mas tudo isso não passava de falação da parte dele, pois ele não iria cumprir com nada do que ele havia realmente prometido. Apesar de tudo isso, a divina dama acabou ficando confusa em como responder, e ao fundo acabamos avistando justamente o nosso protagonista com a jovem dama Xiao Qin, mas ele ainda pediu para que ela esperasse antes de eles agirem. Isso porque ele gostaria de saber qual seria a resposta de sua esposa realmente, e se ela de fato pretendia abandoná-lo por um inseto como aquele, somente para poder dar um futuro melhor para sua filha. Retirando suas mãos das mãos do inseto de laboratório, ela diz que isso era tudo muito repentino, e precisava de um tempo para poder pensar um pouco. No entanto, a própria irmã da garota não gostou nem um pouco da resposta que ela tinha dado para o resto de lavagem de porco, e inclusive ofendeu o protagonista. O inseto que não sabia ser rejeitado começou a falar algumas coisas insignificantes que não deveriam ser mencionadas a uma pessoa que você está querendo conquistar, mas só pelo fato de ele querer alguém que já estava casada, mostra que o cara não tinha nenhum caráter realmente válido dentro de si. Pelo fato de ele ser bem poderoso e ter muito dinheiro, a cobra, que é a irmã dela, estava querendo que sua irmã aceitasse logo aquele pedido de casamento, mas na cabeça da divina dama, ela sabia que não deveria casar com um homem por ele somente ser poderoso no quesito financeiro. Como ele tinha chamado a filha dela de uma pequena perda de tempo, ela imediatamente recusou a oferta dele, até porque a filha dela era o presente mais precioso que o marido tinha deixado com ela. De repente, a escória da sociedade resolve agir de uma maneira mais desonesta, e acaba forçando a jovem dama a aceitar aquela proposta de casamento, e ela pergunta se ele realmente estava ameaçando-a. Segundo ele, ela não tinha opções a não ser aceitar, e aquilo não precisava ser uma ameaça. Bastava olhar para os fatos que ela iria reconhecer que ele era um melhor pretendente do que o protagonista, que agora estava incapacitado. Algumas pessoas ali começaram a parabenizar esse inseto, sendo que ele não tinha conseguido nada ainda. Antes que a situação piorasse, o protagonista ordenou que Xiao Qin agisse finalmente, e quando o inseto menos esperava, ele acabou tendo seu braço segurado com tamanha força, que fez ele se perguntar quem era que estava fazendo isso tudo. A jovem dama ordenou que a mosca de laboratório retirasse suas mãos da divina dama, pois a estava infectando, e antes que os guardas agissem, ele pediu para que os estrumes ficassem parados.
O inseto realmente estava achando que estava com a bola toda, perguntando se a jovem dama que servia ao protagonista havia ficado com ciúme, e se ela também queria que ele a abraçasse. Apesar de os guardas ali acabarem achando a atitude do garoto sensacional, ele levou somente um golpe da jovem Xiaoqing, caindo no chão totalmente depois disso, e, já que ele tinha colocado dessa maneira, então eles iriam lutar um pouco. Ordenando a todos os guardas que agissem, eles estavam realmente achando que seriam capazes de lidar com aquela jovem dama, mas ela acabou com um deles com somente um peteleco na testa, e todos os outros foram facilmente derrotados também. Quando ele viu o quão forte aquela jovem dama era, eu acho que ele começou a se borrar todo, e ele começou a se vangloriar dizendo asneiras sobre ser de uma família rica e etc., mas a pequena família dele não era nada se comparado com o grande supremo comandante. A jovem dama dá os seus feliz aniversário para a divina dama, que pergunta se a garota que servia ao protagonista a conhecia de algum lugar. De repente, eles ouvem uma linda melodia vindo de um lugar perto dali que tinha um piano, e esse era o nosso protagonista, que estava mostrando apenas um pouco do seu talento para sua esposa. Como estava longe, a divina dama não conseguiu identificar direito quem era aquele que estava ali, mas ela desconfiava de que era justamente o marido dela, e parece que até mesmo a irmã dela estava encantada com o garanhão. A jovem dama ficou admirada pelo fato de a divina dama reconhecer que era o marido dela com apenas um olhar, mesmo que estivesse bem longe e ela não tivesse 100% de precisão. A escória de antes continuava dizendo asneiras, pedindo para que chamassem o gerente e etc. Nesse momento, avistamos o gerente chamando algumas pessoas para que fossem até o salão, para que ajudassem a remover as tralhas que estavam atrapalhando os clientes VIPs. De repente, vários brutamontes apareceram para poder ajudar o gerente, que estava pedindo desculpas pelo que tinha acontecido. E o inseto de antes estava achando que o gerente estava ali realmente para poder ajudá-lo, ficando empolgado para ver a humilhação que aquela jovem dama acabaria passando. Quando ele ordenou para que os guardas levassem a divina dama e aquela jovem dama, quem acabou sendo levado dali foi justamente ele, e esse inseto mal pode passar por um perrengue que ele já começa a se vangloriar de sua família. Esse sim é um homem sem culhão. O gerente do lugar pergunta qual era o nome do inseto de porco, e quando ele diz o seu nome, o gerente diz que um engano acabou acontecendo, já que o hotel inteiro estava na reserva de alguém com o nome Lin, e não de mosca. Isso fez com que o estrume de porco ficasse sem entender nada, e o gerente imediatamente começou a pedir desculpas para a jovem dama pelo erro acontecido recentemente, e ela ordenou que eles jogassem aquele pedaço de lavagem podre para fora daquele lugar para não incomodar mais a celebração do aniversário da divina dama. Assim sendo, a escória foi facilmente jogada para fora, juntamente com todos os guardas que estavam com ele também, e nessa hora percebemos que o gerente também trabalhava para o protagonista, e com certeza o Alto Supremo Soberano era muito maior do que qualquer família por ali. A divina dama chama por Lin Feng, querendo saber se era realmente ele, e a jovem dama diz que se ela realmente gostaria de saber, ela mesma deveria ir perguntar ao jovem que estava ali na frente diretamente. A única coisa que a cobra pensava era que ele era bonito e que era rico, e esse tipo de critério para decidir se uma pessoa era boa ou não, só mostra o quão sem valor essa garota é. Algumas pessoas ali comentaram o quão divino foi aquela música que eles tinham acabado de ouvir o protagonista tocar, até que alguém diz para que as pessoas olhassem para o lado de fora. Fogos de artifício estavam sendo soltos, e as explosões acabaram formando a palavra Feliz Aniversário, e conforme a divina dama viu aquilo admirada, ela finalmente se lembrou do protagonista, e tenta sair dali rapidamente para ir ao encontro dele. Apesar de sua irmã cobra estar segurando ela, ela rapidamente se solta, mas quando ela chegou onde o protagonista estava tocando piano, infelizmente ele já não estava mais ali. Logo, ela começa a se perguntar onde foi que ele tinha ido, até que a irmã dela diz que ele estava em casa, até porque não tinha como ele estar por ali, e a divina dama reconhece que ele deve ter retornado para casa depois de uma surpresa como aquela. Assim sendo, ela rapidamente começou a ir para casa, e por falar na casa da donzela, lá estava o protagonista, pedindo para Xiaoqing para que ela fosse primeiro, e era para que ela juntasse os desenvolvimentos da família Jian, que era a família da divina dama, e entregasse para ele. Ela então se refere a ele, o supremo líder, com todo respeito, dizendo que a família do inseto de porco eram peixes pequenos, e não mereciam toda essa atenção da parte do protagonista que eles estavam recebendo. Mas ele pergunta de volta se ela já tinha imaginado o impacto que isso poderia causar caso fosse parar na mídia que ele já tinha acordado de seu descanso. Pouco tempo depois, a jovem dama diz para ele que a divina dama já tinha voltado para casa, e entendendo as ordens de seu líder ela se retira do lugar também. Conforme ele colocava aquela sua roupa largada, ele se preocupava de que quando o despertar dele fosse anunciado, ele tinha medo de que não somente a Jianghu mudasse, mas também tinha medo de que a metrópole inteira não fosse capaz de ficar parada. Portanto, assim sendo, ainda não era hora de ele realmente anunciar isso.
Assim que a divina dama estava em casa, a mocreia da mãe dela queria saber como foi o jantar e se o inseto tinha pedido ela em casamento, mas ela foi totalmente ignorada pela divina dama, que apenas gostaria de ir ver o protagonista. A cobra de antes diz em seguida que a divina dama acabou ganhando na loteria naquela noite, isso porque ela conheceu um cara extremamente mais poderoso do que a família do estrume de porco, além de ser também um cara bem galã e boa pinta. Conforme a divina dama avançava para encontrar com o protagonista, ela finalmente havia chegado no lugar que ele estava, e com lágrimas em seus olhos, ela perguntava se aquela pessoa que ela tinha visto recentemente era realmente ele, mas o protagonista ficou apenas calado, sem falar nada por enquanto. A divina dama começa a desabafar, dizendo que, há 5 anos atrás, a família dela tinha forçado ela a se casar com um estrume de mosca, mas como o avô dela tinha pedido para que ela se casasse com o protagonista, pois soubera que ele era um general, e ela acabou aceitando. Apesar disso tudo, depois de uma única noite, o protagonista acabou desaparecendo totalmente sem deixar rastros, mas graças a isso, ela acabou concedendo a luz à jovem Xinher, o que deixou a divina dama muito feliz. Depois disso, quando a jovem pequenina acabou passando por alguns problemas e precisou de um transplante de medula óssea, ele apareceu do nada também, e ela ficou realmente bem tocada pelo olhar intransigente do protagonista, e ele estava disposto a arriscar tudo para poder salvar a sua filha. Apesar de sua filha realmente ter sido salva, ele acabou se tornando um aleijado, e chorando e de joelhos no chão, ela implorava ao protagonista para que ele acordasse, pois ela já não estava mais aguentando passar por tudo aquilo e toda aquela humilhação. Ele precisou se segurar muito para não acordar ainda, pedindo em sua mente apenas para que ela esperasse um pouco mais, e logo esse sofrimento que ela estava passando iria acabar, e ele não deixaria ela e a pequena dele sofrerem mais. A jararaca de antes acabou falando algumas coisas desnecessárias enquanto observava pela beira da porta sua irmã desabar na frente de seu marido, achando que o protagonista não valia nada, enquanto o cara rico de antes era muito melhor do que ele. Se há uma coisa que eu posso dizer para vocês, é que se um dia vocês encontrarem com uma mulher que pensa de uma maneira parecida com essa cobra, eu recomendo que vocês fiquem longe dela, já que ela com certeza vai fazer a sua vida virar um inferno, principalmente quando você não for mais útil para ela. Pouco tempo depois, a cobra aparece pedindo para que a sua irmã acompanhasse ela até um bar que tinha ali perto para que elas terminassem de comemorar o aniversário dela. Como já estava bem tarde e na manhã seguinte ela precisava levar a jovenzinha para a creche, mas a cobra tóxica continuava insistindo para que sua irmã a acompanhasse, pois não queria ir sozinha. Ela, na verdade, tinha combinado com aquela escória de antes de eles se encontrarem lá, e ela ainda estava trabalhando com ele para que sua irmã se casasse e abandonasse o protagonista. No entanto, ela ainda preferia que sua irmã se casasse com esse tal Lord Lin, e se ela fizesse isso, a cobra iria conseguir não somente roupas novas, mas carros e casas também, e essa era a verdadeira intenção dela. Por isso que eu digo que esse tipo de mulher é o tipo que você deve manter distância a todo custo, e finalmente a jovem divina dama acaba aceitando ir com sua irmã até onde ela gostaria de ir, mas antes iria se maquiar primeiro. A cobra dá um abraço de serpente em sua irmã, e enquanto a divina dama deixava o lugar, a descartável da história acabou falando várias coisas ofendendo o protagonista, só que mal ela sabia que ele estava ouvindo tudo o que ela tinha dito, e ainda estava guardando isso. Quando ele estava sozinho, novamente a jovem Xiao Qing apareceu com as informações que o protagonista havia pedido, e a família da divina dama estava passando uma crise financeira já tinha um mês, e a família do inseto propôs que a divina dama se casasse com um estrume de porco, para que assim a crise financeira deles acabasse. Mas tudo isso não passava de uma conspiração da família do inseto descartável. O protagonista resolve finalmente entrar no jogo, e percebe que o inseto descartável estava realmente cavando a sua própria cova, e era que a jovem Xiao Qing monitorasse os movimentos do estrume de porco e continuasse mantendo o protagonista informado sobre qualquer coisa. No local do bar em si que a divina dama estava indo, lá estava a escória da sociedade com outros 2 capangas dele, e ele estava se vangloriando achando que naquela noite, ele realmente seria capaz de conseguir conquistar a divina dama. Assim que as duas finalmente haviam chegado ao estabelecimento, vemos que a divina dama estava realmente divina, com sua beleza mais renovada do que antes. Até mesmo os insetos que estavam com ele acabaram ficando encantados com uma garota tão linda assim, e a escória se levanta então para poder recepcionar a divina dama. Ela pergunta no mesmo instante o motivo de ele estar ali, e quando a cobra da irmã dela abriu a boca para explicar a razão disso, ela percebeu que eles dois estavam trabalhando juntos para que assim ela abandonasse o protagonista e ficasse com aquele pedaço de lavagem. Ele tinha pedido para ela estar ali naquele dia porque ele queria pedir desculpas pelo que aconteceu mais cedo, dizendo ter sido muito rude e coisas do tipo para poder conseguir o perdão da divina dama, dizendo que até mesmo gostaria de poder conversar com ela de forma mais digna, caso ela realmente permitisse que isso acontecesse. Na cabeça da divina dama, a família do estrume era poderosa demais e ela não poderia provocá-los com a situação atual da família dela, e ela apenas aceita as desculpas dele, dizendo que às vezes era normal as pessoas agirem por impulso.
No final disso, ela acabou aceitando ficar por ali, o que era exatamente o que esse pedaço de estrume podre estava querendo. E enquanto ele colocava uma bebida para servir para a divina dama, ele colocou um tipo de remédio para batizar a bebida dela. Apesar de ela aceitar as desculpas do estrume, ela não iria aceitar a bebida, pois estava de carro e precisaria dirigir depois. Enquanto isso, a cobra de antes insistiu para que sua irmã aceitasse a bebida. Caso contrário, iria parecer que ela não tinha aceito realmente o perdão do pedaço de lavagem. Graças ao que a cobra tóxica tinha dito antes, infelizmente, a divina dama acabou aceitando beber a bebida batizada. Assim que ela tomou tudo, a cobra de antes disse que agora ele deveria acreditar que a irmã dela havia perdoado ele. Na mente dele, ele já estava se vangloriando, dizendo que depois daquela noite, a divina dama com certeza seria dele, mas pouco depois o remédio que o inseto colocou na bebida dela começou a fazer finalmente efeito, e apesar de ela ter dito para sua irmã que elas deveriam voltar logo para casa, o inseto de antes se prontificou a cuidar da divina dama. No mesmo instante, ele pegou ela no colo e a levou para outro lugar, enquanto a divina dama apenas pedia para que ele a colocasse logo no chão. Em um lugar mais movimentado ali, o protagonista estava recebendo o relatório da jovem Xiao Qing, que dizia para ele que a mulher dele havia sido levada para outro lugar forçadamente a um hotel perto dali, e ele ordenou que a jovem dama ficasse de olho nesse inseto, pois ele pessoalmente gostaria de acabar com ele. O Hotel Tianhe, que era onde a divina dama estava, a divina dama estava dizendo que gostaria de ir para a casa dela, mas o estrume de porco se recusava a permitir que a divina donzela realmente fosse para outro lugar. Mesmo que ele tivesse conhecido muitas mulheres em sua vida, ele nunca foi capaz de conhecer uma garota tão linda assim quanto a divina dama, mas ela o empurrou no mesmo instante, chamando o inseto de rato de esgoto e que ele não valia nada, mas ele achava que era apenas o remédio que ainda não tinha feito efeito, e estava ansioso para ver quando a divina dama estivesse totalmente fora de si. O resto de lavagem avisou a divina dama que, independentemente do lugar que ela gostaria de correr, não tinha como. Isso porque todas as pessoas daquele hotel trabalhavam para ele, então ela estava presa naquele lugar com esse resto de esgoto. Ela estava assustada e definitivamente não gostaria de estar ali, sem contar que ele estava apenas se aproveitando da situação para poder ter a divina dama para ele. Até que, em certo momento, ela acaba dando uma mordida nele, porém isso somente o deixou com ainda mais raiva e começou a agredir a mulher do nosso protagonista. Ele achava que ela realmente estaria muito melhor com ele do que com o prota em si, só que mal sabia que estava cavando a sua própria sepultura. Quem apareceu depois disso foi justamente nosso protagonista, que apenas deu um aviso para a mosca debilitada de que, se ele tocasse na divina dama novamente, a família inteira da escória iria parar no cemitério. Quando ele viu que era o Ling Feng, não acreditou nisso, e até a divina dama estava surpresa por ver o protagonista em pé. E não é por nada, mas eu acho que o desenhista dessa obra gosta bastante de fazer os personagens ficarem vesgos. A escória recebeu apenas um golpe do protagonista, fazendo com que começasse a se perguntar se o cara em sua frente não era aleijado. A mosca de estrume acabou achando que o protagonista e a divina dama estavam trabalhando juntos nisso, tudo para poder parecer que era ele o vilão da história e coisa do tipo, mas ele é mesmo. O prota não ficaria calado depois de ver a escória tocando em sua esposa e pergunta para o inseto se ele realmente achava que alguém iria aparecer para resgatá-lo. Apesar de o inseto achar que as pessoas do lado de fora acabariam entrando ali para ajudá-lo, isso não iria acontecer. Por incrível que pareça, o inseto até tentou se engrandecer perante nosso prota, dizendo que tinha manchado a honra dele e coisas do tipo, e ainda ameaçou o garoto, dizendo que, se ele se atrevesse a tocar naquela mosca debilitada novamente, ele também faria com que até mesmo a filha dele pagasse o pacto. A certeza que o estrume pode ter é de que esse tipo de ameaça com certeza não funciona com o prota. Ele ainda disse para ele que, dessa vez, daria apenas um aviso, só que, da próxima vez que isso acontecesse, ele acabaria perdendo não somente suas mãos, mas muito mais. O inseto, achando que estava realmente acima do prota, pegou o celular para fazer uma ligação, mas o mesmo segurou a mão da escória, a mesma mão que, inclusive, tinha usado para tocar na esposa do garoto. Parece que alguém acabou ficando com medo do que poderia acontecer agora, e ele mesmo começou a implorar para que o protagonista parasse de girar o seu braço. Toda vez que a situação aperta para essa escória da sociedade, a única coisa que ele sabe dizer é que era herdeiro de uma família prestigiada e coisas do tipo, o tipo de coisa que somente seres descartáveis falam, pois acham que o mundo gira em torno de si. Por enquanto, o protagonista apenas dá um golpe na perna dessa mosca e mostra que está pouco se importando de quem essa escória é realmente filho. Novamente, avisa que, se ele se atrever a cometer o mesmo crime contra sua família, ele iria dar um jeito de acabar com a família do inseto inteira. Chegando perto de sua esposa, ele estava preocupado por talvez tê-la assustado. Colocando um casaco para cobrir sua mulher, ele pedia para que ela não falasse mais nada, para que sua situação não piorasse.
Parece que ela acabou ouvindo a conversa sobre ele eliminar a família do inseto e até comentou que ele acabaria sendo preso caso realmente fizesse isso. A mosca de múmia começou a usar isso a seu favor também, tentando fazer com que o protagonista não atacasse. Para acabar com os argumentos desse estrume que estava de joelhos, o protagonista diz que realmente ceifar um ser humano poderia fazer com que ele parasse na cadeia, porém ele não estava vendo nada além de um inseto em sua frente. Então, nada aconteceria com o prota se ele resolvesse fazer com que esse estrume fosse dormir com os zumbis. Parece que alguém finalmente começou a ficar preocupado com a própria segurança e implorou para que o protagonista não acabasse com sua vida. Mas, por enquanto, ele poderia ficar calmo, pois o prota ainda tinha alguns usos para a vida dessa mosca, e somente quando ele terminasse de servir ao garoto é que ele realmente daria um jeito de usar um veneno para apagar moscas da história. Esse era o preço que esse inseto iria pagar por ter mexido com as pessoas erradas, mas ele não tinha entendido isso direito e perguntou o que isso significava. Porém, dessa vez, o inseto ficou sem a resposta do protagonista e, para fazer com que se lembrasse do que aconteceu nesse dia, o prota aplicou um golpe no inseto que fez com que ele sentisse uma dor enorme. Tanto que ele ficou contorcido no chão, e eu acho que alguém aqui vai perder alguma coisa muito importante para si. Se aproximando de sua esposa novamente, ele reconhece que ela tinha sofrido por tempo demais, mas a única coisa que essa divindade dizia era que não queria que isso fosse um sonho, pois era tudo o que ela gostaria na vida, ter seu marido de volta, como conheceu. Ela acaba beijando o garoto general. Enquanto isso, ele apenas se desculpava por tê-la feito passar por tanto aperto por culpa dele. Referindo-se à jovem dama Xiao Qing, ele disse que levaria sua esposa ao médico primeiro, para que verificasse a saúde dela, já que era inconveniente ao protagonista que ele aparecesse por agora. Xiao Qing apenas seguiu as ordens de seu grande general, e eles usariam isso como um trampolim para fazer o grande retorno dele, começando assim pela família San, que é a família do inseto. Voltando para a casa da mãe da divina dama, eu acho, a pequena dama estava dormindo calmamente e sem preocupações, até que, de repente, acorda com alguém pegando-a no colo. E era justamente o seu pai, que estava feliz por vê-lo novamente, achando que nunca mais iria vê-lo. A preocupação da pequena era onde estava sua mãe e porque ela não estava com o papai, mas ele acalmava sua filha, pois em breve buscaria a mãe dela também. Apesar de estar preocupada, ela acabou ficando mais calma com as palavras de seu pai, mas ainda queria saber o que aconteceu e se ele novamente não estava se sentindo bem. Mas ele diz que estava apenas um pouco cansado, e que, quando a jovenzinha acordasse novamente, a mamãe já estaria ali. O que se passava na cabeça do protagonista era que, mesmo nessa idade, ela deveria ser muito mais despreocupada com as coisas, achando que tinha falhado como pai por ter deixado tanta responsabilidade assim para uma criança tão pequena. Enquanto saía dali, a jovem pequena dama segurou os dedos de seu pai e perguntou se ele estaria ali quando ela acordasse também. Isso porque ele tinha mentido para ela mais cedo nesse dia, pois disse que queria fazer uma surpresa para a mãe dela. A desculpa dele foi que tinha outras coisas para fazer ainda e pediu para que ela não contasse nada para a mãe quando acordasse. Esse seria o segredinho somente deles dois. E essa pequena é realmente muito fofa. No hospital de Jiangou, vemos o inseto de antes sendo tratado, e eles falavam alguma coisa sobre uma cirurgia que precisariam fazer nesse estrume, pois tinha uma camada de pele morta pendurada nele, então precisavam removê-la. A escória com certeza não gostou nada disso e jurou que faria com que o protagonista pagasse por isso pelo resto de sua vida. Voltando para a divina dama, ela estava começando a despertar, mas, enquanto não fazia isso, continuava chamando por seu herói, o protagonista. Assim que finalmente despertou, a pequenina perguntava se ela tinha dormido bem, mas nem mesmo ela se lembrava de como tinha voltado para casa. E lá estava o protagonista, fingindo estar desacordado ainda. Lágrimas começaram a descer dos olhos da divina dama, pensando que talvez ela pudesse estar vendo coisas demais, só que ela ainda jurava para si que quem tinha resgatado ela foi justamente o seu marido. A pequena tentou confortar sua mãe em seguida, pedindo para que ela não ficasse triste, pois o papai dela iria proteger tanto a pequena dama quanto a divina dama. A escória da sociedade apareceu tirando satisfação com a divina dama, perguntando quem foi que tinha dopado ela. Enquanto isso, uma das responsáveis por isso ter acontecido apenas ficava calada no canto, esperando pela resposta da divindade. Xin Yu então disse o responsável por ter feito isso, pois tinha chamado ela para sair e acabou colocando alguma coisa no vinho dela. A sorte dela foi que alguém acabou salvando-a, do contrário, a escória da sociedade acabaria escapando dessa sem nenhuma consequência. A megera sem dentes rapidamente começou a ir na direção da escória, só que quando percebeu que tinha falado justamente do cara que ela mesma arranjou para a própria filha, hesitou no mesmo instante.
A divina dama confirmou com todas as palavras que tinha sido aquele inseto de estrume que tinha dopado ela, e a cobra sem dente, que era irmã da divina dama, disse que não tinha necessidade alguma do pedaço de esterco ter feito uma coisa dessas, mas a preocupação dela realmente era de que, se a divina dama abrisse a boca para falar que foi essa víbora quem tinha chamado ela para ir ao bar, com certeza a víbora acabaria levando a pior. A mãe dela até achou que a mais jovem poderia estar certa, e a divina dama não precisava mentir a respeito disso, e até a pequena ficou revoltada depois disso, dizendo que ela não tinha motivo nenhum para mentir. Apesar de a mocreia querer levantar a mão para a pequena, graças aos céus, nada disso aconteceu, e o prota dizia consigo que, se o inseto diante tivesse conseguido o que pretendia fazer no dia anterior com a divina dama, com certeza essa víbora principal acabaria subindo nos patamares da família Sam, o que era tudo o que ela gostaria. Depois que a mocreia se acalmou um pouco, perguntou se o inseto descartável estava bem, até que recebeu uma ligação justamente dele, pedindo a opinião da mais nova, que não valia simplesmente nada, era para que a velha banguela atendesse logo. Enquanto isso, a divina dama apenas observava tudo à distância, enquanto ouvia os gritos da escória da sociedade, que pedia para que ela mesma fosse até a casa dos descartáveis para que pedisse desculpas, do contrário, a família inteira dela não teria mais serventia nenhuma para eles. A mocreia, juntamente com a víbora, concordava que a divina dama deveria ir até a casa do inseto para poder se desculpar, caso contrário, até mesmo a pequena dama poderia acabar sendo alvo daquela escória da sociedade. Com lágrimas em seus olhos, a divina dama acabou cedendo mais uma vez e disse que iria se desculpar com eles então, apesar de definitivamente não querer fazer isso, ainda mais depois de tanta humilhação que sofreu no dia anterior. A pequena dama observava sua mãe sair dali com um olhar triste em seu rosto e perguntou ao papai novamente o porquê de ele não deixar que a mamãe soubesse que ele estava acordado e que tudo ficaria bem, mas ele apenas pediu para que a pequena empurrasse ele até o parque, pois iria lutar contra os caras maus e ensinar uma lição para eles. Isso claramente fez com que a pequena ficasse bem feliz pelo que o pai dela tinha dito, pois ansiava por isso acontecer, porém esse também deveria ser um segredinho deles e ela não poderia contar para ninguém. Na residência da família das moscas, lá estava a escória da sociedade sofrendo por causa do golpe do protagonista, e até a cobra da mãe dele entrou na conversa, dizendo que o marido dela precisava tomar alguma atitude a respeito disso. O cara era um ogro no sentido literal, culpando até mesmo ela pelo que aconteceu, mas não deixou de jogar a culpa para o estrume também, pois não tinha criado a escória da sociedade para ser um perdedor assim. Porém, a escória apenas disse que eles tinham armado para ele, mas, para o pai desse descartável, ele cair em uma armadilha assim, pois era isso que ele estava dizendo que aconteceu, era simplesmente irrelevante. A cobra descartável começou a fazer chantagem com seu marido para que ele tomasse alguma providência, achando que estavam planejando derrubar a família deles, mas ele não acreditava que isso seria possível com uma família tão pequena se comparada a deles. Porém, a preocupação da víbora era se tivesse alguém superior por trás disso tudo. Ele então resolveu capturar justamente a divina dama para poder perguntar isso diretamente para ela, e o inseto de antes acabou se pronunciando a respeito do protagonista, pois depois de tantos anos aleijado, ele reapareceu completamente saudável. Só agora eu percebi que ele tinha feito a cirurgia exatamente no olho, apesar de eu querer que tivesse sido nos dois para que ele parasse de enxergar de uma vez por todas. O pai da escória até disse que iria aplicar uma punição no protagonista, até que perceberam que alguém havia chegado no lugar. Quem apareceu foi justamente o protagonista, dizendo que eles estavam fazendo muitas coisas desnecessárias, já que precisavam manter tantos cachorros assim para poder olhar a casa, e com cachorros, ele se referia aos guardas do local. A escória da sociedade perguntou quem era o garoto e o que ele queria com a família da escória, até que o estrume apareceu dizendo quem o protagonista era. Parece que o pai do estrume começou a se engrandecer, achando que realmente seria capaz de acabar com o protagonista, e quando ele jogou um dos guardas da família na frente da escória, Lin Feng fez uma pergunta básica para o pai do estrume, perguntando se ele realmente achava que valia alguma coisa para que a esposa do prota de fato fosse ali se desculpar com eles. Em seguida, o pai do inseto deu o comando para que os guardas do local fizessem com que o protagonista ficasse de joelhos perante ele, mas o mesmo perguntou se ele gostaria de mais tempo para chamar mais pessoas, já que os que estavam naquela casa já foram todos derrubados. Por incrível que pareça, essa múmia acabada achava que realmente estava por cima ainda, ordenando ao protagonista que ele se ajoelhasse e pedisse perdão, além de outras coisas, e somente se ele fizesse isso, esse pedaço de esterco consideraria permitir que o prota permanecesse com vida. Só que ele rapidamente avançou para trás da escória, colocando uma pressão nele que eu acho que o inseto nunca tinha sentido antes. Com somente um golpe, a escória acabou perdendo 2 dentes. A víbora estava assustada, se perguntando como isso tinha acontecido, mas quando o prota focou sua atenção nela, ela rapidamente calou a boca. O inseto de antes não abaixava a cabeça nunca e disse que o protagonista iria pagar pelo que ele tinha feito,
independentemente de quem era que estava por trás dele. Só que o que ele não esperava era que o protagonista não tinha nenhum superior a ele, e até disse que a escória da sociedade era melhor que o filho dele, só que no sentido de ser mais estúpido. A mosca debilitada estava toda acuada no canto, achando que Lin Feng realmente não era alguém normal, e até achou que o garoto era o próprio demônio. Conforme o protagonista segurava o chefe daquela família de escória no ar, o mesmo começou a implorar para que o garoto não acabasse com sua vida ali, e até a víbora estava de joelhos perante o protagonista, dizendo que eles dariam a quantia que ele quisesse se estivesse buscando por dinheiro. A escória da sociedade, percebendo que, se o pai dele fosse apagado da história, a família San estaria totalmente arruinada, pediu ao protagonista também que ele não fizesse isso e que ele jamais iria se aproximar da Xin Yue novamente. Jogando o pai da escória para longe, o protagonista achava essa atitude dele simplesmente ridícula, e, enquanto a escória da sociedade se recuperava, o protagonista colocou duas condições para que a família deles continuasse existindo. A primeira era que eles precisariam fazer formalmente um pedido de desculpas para a Divina Dama ainda naquele dia, e caso isso não acontecesse, era para que eles se preparassem para deixar de existir na face da Terra. A segunda coisa que eles precisavam fazer era revelar que o protagonista tinha despertado. Caso isso acontecesse e eles não cumprissem com nenhum dos acordos, poderiam ter certeza de que deixariam de permanecer com vida. O pai da família San acabou ficando assustado com o risco que estavam correndo, e, assim que o protagonista deixou aquele lugar, vemos que o cara estava em desespero total. Com um sorriso nervoso em sua face, ele jurou que faria com que Lin Feng pagasse pelo que tinha feito e ordenou que sua esposa chamasse alguém para ele. E, enquanto estava no telefone falando com alguém da companhia deles, a esposa dele foi chamar alguém como ele havia pedido. Porém, ele recebeu uma notícia no telefone de que a companhia inteira estava perdida agora, e é revelado que todos os investidores que cooperaram com a empresa até então retiraram seu investimento. O lado do banco também tinha parado os empréstimos, e as ações deles caíram em um único minuto. No máximo, até o dia seguinte, estariam completamente falidos. A escória da sociedade acabou deixando o celular cair no chão depois de receber uma notícia tão impactante assim, e ele estava desacreditado de como isso foi acontecer, já que até alguns segundos atrás eles valiam centenas de milhões. Quando a escória da sociedade perguntou para o pai dele o que o inseto precisaria fazer, percebeu que o culpado por isso poderia ser justamente o protagonista, já que nem mesmo ele sabia a origem verdadeira do garoto. Porém, ele aparentava ser alguém muito poderoso. Assim que a mosca de estrume abriu aquela boca estragada para falar mais asneiras, o pai do garoto resolveu agir dessa vez, dizendo para esse inseto que ele precisava se desculpar com a esposa do protagonista imediatamente, pois o grupo San era o trabalho da vida do pai do estrume, e ele não poderia perdê-lo assim. O inseto perguntou se deveria então ir até a Divina Dama, o que era óbvio, segundo o pai dele, e se o estrume não conseguisse o perdão da Divina Dama, o próprio pai da escória seria o primeiro a acabar com o inseto em sua frente. Voltando para a megera de antes, ela dizia para a Divina Dama que, se ela se desculpasse, provavelmente poderia estar segura novamente e aplacar um pouco a ira da família San. Mas a Divina Dama já estava cansada de ouvir aquelas baboseiras da própria mãe e disse que já entendia tudo isso e que iria se desculpar. Mas, assim que iriam abrir o portão para que a divindade se desculpasse com o estrume de porco, o mesmo apareceu em seguida de joelhos no portão, deixando as duas sem entender o motivo de isso estar acontecendo. A víbora suprema até tentou levantar a escória da sociedade, dizendo que elas não poderiam deixá-lo fazer isso, mas ele rapidamente empurrou aquela escória para longe e começou a implorar pelo perdão da Divina Dama, dizendo que o que aconteceu na noite anterior era somente culpa dele. Ele ainda reconhecia que não era bom o bastante para ela e que era apenas um bastardo, mas as duas estavam sem entender o motivo de isso estar acontecendo, principalmente a Divina Dama, que achava que isso poderia ser somente mais um tipo de armadilha da parte dessa escória. Ele dizia que ele e ela realmente não tinham chances de ficarem juntos e jamais ousaria fazer o que fez novamente, até que a Divina Dama disse que iria perdoá-lo, mas esperava não ver aquele estrume nunca mais em sua vida. Parece que ele acabou ficando feliz com as palavras da Divina Dama. Ele prometia para ela que nunca iria incomodá-la novamente, e, enquanto houvesse lugares onde ela pudesse aparecer, faria de tudo para ficar o mais longe possível da divindade. Mas parece que as coisas ainda não acabaram por aí, e a escória tirou um cheque de 1,3 milhão como compensação pelo que tinha feito para a Divina Dama no dia anterior. Uma coisa que a Víbora Suprema fez imediatamente ao ver aquele valor todo em sua frente foi rapidamente pegar aquele cheque antes que pudesse sair por aí voando. A Divina Dama disse em seguida para que ele fosse embora, pois não queria vê-lo novamente em sua frente, e lá se vai a escória da sociedade feliz da vida por ter conseguido o perdão da Divina Dama. A Víbora Suprema perguntou se a Divina Dama conhecia realmente algum figurão assim, mas a divindade não fazia ideia disso, e a Mocreia ficou pensativa, pensando que poderia ter sido justamente o cara que tinha salvado a Divina Dama na noite anterior. Assim que o resto de lavagem de porco se aproximou do protagonista, ficou completamente assustado,
pois não esperava encontrar com o prota justamente ali, e disse que tinha feito exatamente o que Lin Feng ordenou, e agora Xin Yue já tinha aceitado as desculpas dele. Lin Feng apenas disse que esperava que essa fosse realmente a última vez, e se por algum acaso a notícia do despertar dele fosse descoberta pelos outros, a escória poderia ter certeza de que a família dele deixaria de existir. Voltando para a víbora de antes, ela dizia para a divina dama que deveria pedir o divórcio ao protagonista logo, para que assim pudesse conhecer outras pessoas melhores. Essa é o pior tipo de mulher que existe na face da terra, pois só se importa com o financeiro, enquanto o cara literalmente deu quase a vida dele por causa dela e da filha deles. Assim que a pequena jovem dama apareceu também, a divina dama perguntou quando foi que a pequenina tinha saído, e a jovem disse que, enquanto a mãe dela estava afastada, ela tinha levado o pai dela para a sombra. A divina dama claramente foi super atenciosa e carinhosa com sua filha depois de ela ter agido tão bem assim, e esse era o bem mais precioso que essa divindade tinha, apesar de Mocrei ali no fundo não gostar nem um pouco disso. Digamos que a pequena dama sabia que a avó dela não valia um centavo e disse para a divina dama que foi o pai dela que ajudou a pegar o cara mal, só que esse era um segredo somente dela e do pai dela, então não poderia contar para a mamãe. Apesar de a divina dama entender a referência da jovem pequenina, ela apenas disse que no dia seguinte a pequena dama voltaria para a escola também. No dia seguinte, antes que essa pequena princesa fosse para a escola, perguntou para o seu pai se estava bonita, até que a divina dama resolveu apressar um pouco essa jovenzinha para que fossem logo, e o prota apenas observava em silêncio sua esposa saindo com sua filha. Xiao Qin apareceu em seguida para servir ao protagonista, e ele pediu para que ela o empurrasse até a escola, pois gostaria de ver sua filha indo para lá. A pequena princesa falava com sua mãe no caminho para a escola, pedindo para que a divina dama fosse buscar a pequenina juntamente com seu pai no final do dia, mas isso dependeria se ela fosse uma boa menina ou não naquele dia. De repente, quem apareceu foi justamente as escórias de antes, que foram humilhadas pelo protagonista, e a divina dama rapidamente se colocou em posição de defesa, perguntando o que aqueles insetos queriam com elas. Segundo o estrume de porco aqui, ele disse que quem tinha feito isso com ele foi justamente o marido dela, e eles não sairiam dali com menos de 200 mil na conta para compensar todos esses danos que foram causados. Eles até inventaram uma desculpa, dizendo que o porco desnutrido sequer estava comendo por causa do trauma, só que não mencionaram o fato de humilharem a filha do protagonista também. Independente disso, a escória descartável estava culpando o marido da divina dama e ofendendo ainda por cima a pequena princesa, e imediatamente ela começou a defender sua filha, dizendo que se aquele resto de lavagem de bode ousasse intimidá-la novamente, a própria divina dama iria acabar com ele. Aparentemente, a escória não gostou do que ela tinha falado e ameaçou a divina dama por causa do que ela tinha dito, mas a pequena princesa também entrou na briga e disse que iria contar para o pai dela para que eles apanhassem novamente se continuassem com aquela conversa fiada. A escória então se lembra do que o protagonista fez ele passar e decide sair correndo dali com as escórias que o acompanhavam, e até a víbora perguntou o que tinha acontecido, pois eles tinham ido ali com a intenção de humilhar a divina dama. Ao fundo, vemos o protagonista com a Xiao Qing, e a escória disse que apenas sentiu uma sensação ruim e achou melhor fugir dali rapidamente. Com relação ao prota em si, Xiao Qin até perguntou se ele gostaria que ela seguisse essas escórias, mas ele disse que não, pois eles teriam oportunidades melhores, e pediu para que ela o levasse até o jardim de infância. A divina dama diz para a pequena princesa que precisava passar no escritório e pediu para que ela fosse sozinha até sua sala. Assim que se despediram, esse inseto apareceu para falar com a divina dama, e, mesmo sendo personagem novo, só por eu falar assim já dá para perceber que esse cara também não vale nada. Ele diz que tinha algo para dizer para ela, e gentilmente ela pergunta o que poderia fazer para ajudá-lo, e esse cara era diretor da escola em que a pequena princesa estudava. Ele queria falar com ela em particular no escritório dele e, pelo fato de ter sido ele quem ajudou a pequena princesa a entrar naquele jardim de infância, ela achou que poderia estar relacionado à sua filha e decidiu acompanhá-lo. Chegando ao local, ele pede para que ela se sente e fique à vontade e comenta que aquele ano seria o último em que a pequena princesa estaria ali e queria saber quais eram os planos da divina dama para o ano que vem, com relação à pequena princesa. Ela diz em seguida que não tinha feito uma reserva por 2 anos, porém ainda estavam na metade do ano e queria saber se o diretor estava realmente planejando desfazer a reserva da pequena para o próximo ano letivo. Pelo fato de, todos os anos, vários alunos tentarem entrar no jardim de infância dele, normalmente nunca havia reservas, sem contar que o número de vagas estava começando a ficar cada vez mais limitado. Porém, a divina dama diz que já tinha dado 50 mil para ele somente para garantir uma reserva para sua pequena princesa. O inseto descartável diz que o dinheiro que ela mandou era somente uma taxa de admissão pré-paga, o que acabou revoltando a divina dama, pois ela tinha pago tudo sem falhar um mês sequer. Tudo isso fazia parte dos planos desse ser descartável, e tudo o que ele queria era aproveitar a vontade da divina dama de garantir a vaga no jardim de infância dele.
Em seguida, ele deu 2 opções para a divina dama, e a primeira delas era dar 1 milhão para que assim ela comprasse a vaga. Porém, isso ainda não contaria com a taxa de referência dele, o que aumentaria ainda mais o valor. Apesar de ela ter ganho 1,3 milhão do inseto de antes, infelizmente, a megera da mãe dela com certeza não liberaria um único centavo para ajudá-la, até que ela pergunta qual era a segunda opção que ele tinha pensado. Digamos que o cara estava interessado na divina dama por ela ser tão bonita assim, e é a única coisa que posso dizer para vocês, mas quem é mais esperto com certeza já pegou a referência do que esse estrume estava querendo realmente. Isso com certeza acabaria deixando essa divindade completamente revoltada com a escória da sociedade, e com razão. Ele continuou tentando fazer com que a divina dama acabasse desistindo e aceitando o pedido dele. Caso contrário, ela poderia dar a Deus a vaga da filha dela naquele lugar no próximo ano. Ainda assim, ela não estava preocupada com isso e ainda diz que o jardim de infância dele não era o único onde sua filha poderia estudar e que, se naquele lugar havia tanta escória como aquele pedaço de esterco, então a pequena princesa definitivamente estava no lugar errado, se sentindo arrependida de ter colocado sua filha para estudar em um lugar tão podre como aquele. O cara é tão descartável que estava achando que o mundo girava em torno dele, dizendo que ninguém naquela cidade aceitaria a filha dela sem o consentimento dele. Revoltado, ele ainda diz que, mais cedo ou mais tarde, a divina dama iria voltar e implorar para ele de joelhos. Voltando ao protagonista, Xiaoqin chamou a atenção dele para algum lugar, e eles avistaram a divina dama saindo do jardim de infância, e ele pede para que ela espere ali, pois ele iria verificar o que tinha acontecido. No escritório da escória de antes, os outros insetos apareceram para tirar satisfação com o diretor. Como esses dois gastavam muito dinheiro com a escola, esse inseto não poderia maltratá-los. Eles perguntam algo em seguida, ofendendo a pequena princesa, e ainda disseram que o atual diretor estava permitindo cães entrarem no jardim de infância dele, acabando com a reputação do lugar. O estrume não entendia o porquê de eles estarem com tanta raiva assim e perguntou quem foi que os deixou tão irritados. A megera, por sua vez, disse que era a pequena princesa, mas se referindo a ela de uma maneira mais ofensiva. Só por eles falarem dessa maneira com uma criança tão doce, já deu para ver quem é que não vale nada realmente, apesar de isso não ser novidade para nenhum de nós. O resto de lavagem diz para eles que, no próximo semestre, a pequena princesa não seria mais aceita no jardim de infância dele, e o pai da pequena escória disse que tinha gastado dinheiro demais ali para que seu filho estudasse naquele lugar e ainda pagaria mais 1 milhão para o diretor se ele tirasse a pequena princesa dali. Rapidamente, o inseto disse que daria um jeito de fazer com que a pequena princesa fosse expulsa do lugar, até que alguém chegou com o pé na porta, invadindo a conversa deles. Quando eles olharam para ver quem era o cara que teve coragem de fazer isso, acabaram avistando justamente o protagonista, ficando com o rabo entre as pernas no mesmo instante. O diretor estava revoltado por causa da ousadia de Lin Feng, mas ele ignorou totalmente o estrume falante e deu um tapa na cara do gordo entupido. Enquanto Lin Feng ensinava uma lição para essa escória, o rolha de poço descartável dizia para que o protagonista parasse com aquilo, pois aquele lugar era um jardim de infância. O prota deu apenas um aviso para aquela escória. Se ele falasse mais uma única palavra, o estrume ficaria incapaz de falar pelo resto da sua vida. Voltando ao resto de lavagem, o protagonista diz que, pelo visto, ele tinha se esquecido da surra que levou antes. Então estava na hora de a escória aprender com quantas madeiras se faz uma canoa. Lin Feng tinha ouvido a conversa sobre esse inseto querer bater na mulher dele. Então, como ele não precisava mais das mãos, o protagonista resolveu o problema desse inseto rapidamente. Agora, com relação àquela víbora de antes, só um olhar foi o suficiente para fazer com que ela ficasse de joelhos no chão, implorando pelo perdão dele. Mas se eu fosse o prota, acabaria com ela também. Porém, Lin Feng é mais bonzinho do que eu e apenas disse que, se eles não deixassem aquela cidade naquele mesmo dia, ele não iria responder pelo que poderia acontecer com eles. Eles rapidamente resolvem sair logo dali antes que o pior pudesse acontecer, enquanto a escória de antes apenas queria saber quem o prota era. Sentando-se no sofá do escritório, Lin Feng disse que daria apenas uma chance para aquele pedaço de estrume e perguntou o motivo de ele estar atacando diretamente a filha dele. A escória de antes dizia ao protagonista que ele somente permitiria que a filha dele entrasse naquela escola novamente se a mulher do cara passasse por uma humilhação perante aquele inseto. Percebendo a atitude desprezível do estrume em sua frente, o protagonista desfere um chute na escória da sociedade, perguntando quem aquele estrume achava que ele era. A mosca debilitada não estava acreditando que tinha acabado de apanhar, e pegando seu celular, ele jurou que faria o protagonista pagar por isso. Porém, repentinamente, alguém chamou por esse cara, e era o diretor supremo daquele colégio.
Ele imediatamente colocou aquela escória no seu devido lugar, exatamente por ele ter ofendido a esposa do protagonista, e graças a isso, o diretor acabou expulsando o inseto da sociedade de sua escola, e jurou que faria com que ele nunca mais conseguisse nenhum emprego enquanto o diretor supremo permanecesse com vida. O inseto de antes começa a se perguntar se o protagonista era realmente alguém tão importante assim, e não demorou para que ele fosse chutado para fora do escritório. Em seguida, o diretor começa a pedir desculpas ao nosso protagonista, mas Lin pergunta em seguida se o velho era realmente capaz de eliminar os insetos que agiam da mesma maneira naquela escola. Pouco tempo depois, a escória de antes estava implorando pelo perdão do nosso protagonista, e Lin perguntou em seguida se o cara em sua frente realmente achava que tinha tanto poder assim para manipular as pessoas à vontade, e ainda disse várias outras coisas para colocar a escória em seu devido lugar, enquanto a escória em si ficava apenas calado ouvindo tudo o que o protagonista dizia. Até mesmo o diretor entrou na conversa e disse que faria de tudo para que a filha do protagonista tivesse a melhor educação na escola dele, mas na mente do diretor, ele se lembrava que o prefeito tinha avisado ele para que ele acalmasse a raiva do protagonista, do contrário, ele com certeza poderia dar adeus para trabalhar nesse ramo novamente. Lin diz para que ele agisse melhor e isso não aconteceria novamente. Além disso, não era para ele revelar nada a respeito do despertar do protagonista e nem mesmo que ele esteve por ali. Enquanto isso, o prota se perguntava se alguém importante já sabia do despertar dele, ou se eles estavam bloqueando as notícias também. Deixando esse assunto de lado, temos um corte para a Divina Dama, que estava com um olhar triste se perguntando por que todos esses problemas tinham que cair exatamente em cima dela. Quem apareceu em seguida foi a víbora da irmã dela, que estava querendo saber o motivo de sua irmã mais velha estar na rua e não no escritório do diretor. A Divina Dama revela em seguida sobre a taxa de inscrição que o diretor descartável estava exigindo, e que as outras escolas não tinham aceitado a pequena dama se matricular lá. Quando a irmã dela mencionou novamente o inseto que tentou fazer o pior com a Divina Dama, a mesma imediatamente olhou para sua irmã com desprezo e disse para que ela nunca mais mencionasse a família daquele resto de lavagem novamente. Mais uma vez, a víbora comenta algo sobre a mãe delas ter mencionado um figurão que estava ajudando a Divina Dama por debaixo dos panos, mas a mesma diz que, por ser alguém que ainda sequer tinha colocado a cara para fora, significava que essa pessoa possivelmente via eles apenas como pessoas pobres e que não queriam se envolver. Depois que a víbora viu que essa conversa não ia levar a lugar algum, ela se despediu da Divina Dama, e de repente a mesma percebe uma ligação em seu celular, se perguntando quem estava ligando a uma hora dessas. Em um estabelecimento não tão longe, avistamos a víbora com o inseto de antes que levou uma surra do protagonista, e ela perguntava se o cara estava doente por acaso. Porém, ele foi direto e disse para ela dizer logo o que ela queria, e ela revela que sua irmã estava muito mais cuidadosa agora, e temia que ele realmente não iria conseguir nada com ela caso ele não se esforçasse mais. Ele comenta algo sobre ela querer que ele fosse realmente apagado da história, e por ela já ter ouvido da mãe dela que ele tinha ido pedir desculpas para elas antes, ela diz para ele que não tinha candidato melhor, na visão dela, para se casar com a Divina Dama, e ela estava apenas querendo ajudá-lo. Quando ele percebeu as verdadeiras intenções dela, ele acabou lançando um olhar um tanto quanto amedrontador, e ela se retira daquele encontro, dizendo que, já que ele tinha desistido da irmã dela, então ela também não iria mais fazer ele perder seu tempo. Porém, enquanto ela saía, essa jovem víbora reconhecia que esse estrume na frente dela era de fato assustador, e o estrume, ao pegar o celular, entrou em contato com alguns capangas para que eles ensinassem uma lição nessa víbora em sua frente. Enquanto ela estava caminhando de volta para casa, ela estava desapontada por não conseguir comprar uma bolsa que ela queria, ou seja, ela estava apenas usando sua irmã para poder conseguir ganhar as coisas. De repente, os dois contratados pelo inseto de antes apareceram, e dessa vez eles estavam ainda mais empolgados para realizarem o trabalho por perceberem que era uma garota de boa aparência. O chefe dá o comando para que eles agissem logo, até que eles finalmente barraram a víbora de antes, e ela já começou a ficar assustada, perguntando o que aqueles caras queriam. A resposta do chefe em si foi que eles apenas gostariam de ter um bom entretenimento, mas não no sentido positivo, pelo menos não para a víbora. Lin estava vendo tudo, e a dama Xiao Qing perguntou se ela deveria ajudar a irmã da Divina Dama. Ele até permite que ela salvasse, porém era para ela ensinar uma lição para aquela víbora também. No entanto, pelo protagonista, ele deixaria ela pagar pelos seus crimes, já que ela tinha feito de tudo para poder prejudicar a mulher dele. Porém, como ela ainda era membro da família, ele daria mais uma chance. Assustada, a pequena víbora disse que daria todo o dinheiro que ela tinha para ele somente para que eles a deixassem em paz. Porém, quando eles mencionaram o nome do cara que tinha contratado eles e que esse cara em si já tinha pago bastante dinheiro para que eles dessem uma lição naquela garota, ela começou a se perguntar o motivo de a escória de antes ter se voltado contra ela, já que ela tinha ajudado ele esse tempo todo. Em seguida, os caras começaram a importunar a jovem cobra, fazendo com que ela passasse por maus bocados.
Mas, apesar de eu achar que isso ainda era pouco para o que ela merecia, a jovem dama Xiao Qing apareceu em seguida para poder impedir os insetos de avançarem com seu plano, e com somente um golpe ela fez um deles perder a consciência, enquanto o outro acabou sofrendo um pouco mais até ele perder a consciência. Em seguida, Xiao Qing avisa aquela víbora para que ela não se preocupasse mais, pois agora estava em segurança. No entanto, a dama Qi deu um aviso para aquela cobra para que ela não mais se envolvesse nos assuntos da divina dama. Caso contrário, da próxima vez que Xiao Qing fosse até essa cobra descartável, não seria para ajudar. Quando a jovem dama finalmente deixou o lugar, ficando somente essa víbora com os caras inconscientes, a cobra se perguntava quem era aquela mulher e por que ela sempre se referia à sua irmã como senhora, além de querer saber quem era o lorde que a jovem dama servia também. Depois de passar por um terror enorme, essa víbora reconhece que o terror que sua irmã tinha passado com a escória da sociedade era enorme, mesmo que ele não tivesse conseguido concretizar os seus planos, e até essa víbora pedia desculpas à sua irmã, mas em sua mente, por ter colocado a divina dama em uma situação como essa. Depois de ter finalizado tudo, Lin esperava que a víbora aprendesse uma lição depois desse susto, até que Xiao Qing menciona um banquete que aconteceria em breve, chamado Banquete Binhai, perguntando se o protagonista estava interessado em aparecer no local do banquete, mas ele diz que não, pois ele achava que o lugar realmente não seria capaz de acomodar esse grande general. Voltando para a escória da sociedade de antes, foi relatado para ele que os 2 bandidos que ele tinha mandado ensinar uma lição na víbora foram encontrados sem vida, fazendo com que a escória da sociedade ficasse desacreditada após receber uma notícia dessas. Ele jurava que faria de tudo para fazer com que a família da divina dama pagasse pelo que ele passou, sendo que o próprio culpado disso era ele mesmo. O inseto em seguida faz uma ligação para alguém chamado Liu, dizendo que ele tinha 2 pretendentes muito boas, perguntando se ele estava interessado nessas 2 pessoas. Pouco tempo depois, ele falava com a divina dama e com a víbora suprema, que era a mãe dela, e essas eram as candidatas que ele tinha mencionado recentemente para o cara desconhecido. Ele diz em seguida que a compensação que ele tinha dado anteriormente não era o bastante, então achou que seria melhor propor algo a mais para a divina dama. Apesar de a víbora suprema, que é mais falsa do que nota de 1 centavo, estar empolgada para ouvir o que a escória tinha para dizer, a divina dama sempre estava com o pé atrás agora depois de saber quem esse inseto era de verdade. Ele pergunta em seguida se elas conheciam o banquete de Binhai, e por se tratar somente do maior evento naquela cidade inteira, a víbora rapidamente perguntou se ele poderia fazer com que elas participassem. No entanto, nem mesmo a família dele era qualificada para poder participar desse banquete, quanto mais colocar elas lá dentro. Porém, ele poderia apresentá-las para um amigo que era capaz de fazer isso, mas a divina dama rapidamente recusou a oferta da escória da sociedade, até que a mãe dela tenta convencê-la novamente, dizendo que o cara estava com boas intenções e coisas do tipo. De repente, a pequena dama apareceu com o papai dela, e quando a escória da sociedade avistou o protagonista, ele começou a tremer no mesmo instante, e rapidamente disse que iria sair dali para que elas pudessem pensar melhor se iriam ou não aceitar a oferta dele. A víbora falava com a divina dama que essa era uma oportunidade de ouro, já que nem a casa da família principal delas estava qualificada para poder participar, até que a jovem cobra apareceu também, dizendo que não achava que a escória da sociedade estava certa, já que ela ouviu os bandidos dizerem que foi justamente ele quem tinha contratado eles para darem um fim nela. A víbora, que era movida somente por dinheiro, disse que a mais nova estava apenas falando bobagens, pois o inseto tinha dado uma boa compensação acima de 1 milhão e ainda estava tentando fazer com que elas participassem do maior evento da cidade, e ela tinha certeza que o incidente com a mais nova no dia anterior era coisa de outra pessoa que tinha o mesmo nome que o estrume de porco. Agora essa jovem finalmente estava entendendo quem sua mãe era, já que ela era igual também, movida por dinheiro, e ela dizia consigo que não tinha arranjado encrenca com nenhuma outra pessoa além daquele estrume de porco. A divina dama menciona em seguida que o avô dela tinha pedido para que a divindade fosse até a casa principal naquele dia, e até a víbora se perguntava o que o chefe da família estava querendo agora, já que nos últimos anos ele sequer mandou uma carta perguntando se eles estavam bem. Apesar de a divina dama não saber o motivo disso, ela achava melhor ir até a casa principal o mais rápido possível para descobrir o que o velho queria, e por falar na casa principal em si, temos um vislumbre dela nesse instante. Esse era o chefe da família Jian, que estava reclamando por eles não terem recebido um convite para o grande banquete mais uma vez, e esse cara suspeito atrás dele disse que era normal que eles não estivessem na mira dos grandes tubarões, já que os negócios da família iam bem, mas não tão assim. Porém, olhando para a divina dama, ele menciona algo sobre eles terem uma excelente oportunidade agora, e até mesmo ela ficou sem entender o motivo desse olhar suspeito na direção dela. O velho diz em seguida que reconhecia que não tinha dado muita atenção para a família da divindade nos últimos anos, porém reconhecia também que eles não tinham nenhum centavo no bolso. Nessa hora, vemos que tinha mais membros da família nessa tal reunião, e a divina dama reconhece o que o avô tinha dito recentemente sobre eles não terem um centavo. Assim sendo,
Esse resto de porco diz para ela que o assunto que ele gostaria de tratar estava relacionado ao grande evento da cidade de Binhai, perguntando se a divina dama não iria recusar. Apesar disso, ela diz que não tinha tanta habilidade assim para poder ajudar o velho, e essa outra escória pergunta em seguida se a divindade não estava querendo ajudar a família. Até mesmo essa outra víbora entrou na conversa, e nessa família dela só tinha escórias que mereciam ser apagadas da história, e dá para ver que essa múmia desgastada tinha uma grande inveja da divindade ao seu lado. O velho desbotado diz que deixaria claro para a divina dama, pois existia um homem grandioso que estava afim dela e queria que ela se envolvesse com esse cara, para que assim eles pudessem ser capazes de entrar nesse banquete que aconteceria. Ela menciona em seguida que tinha uma filha, e era claro que ninguém estaria interessado nela realmente, e a múmia desgastada e invejosa acrescenta mais algumas coisas para poder humilhar a divina dama. Até o pai daquela múmia desgastada diz algumas coisas desnecessárias, fazendo com que a divindade ficasse furiosa com as escórias que ela estava rodeada. Cansada de ouvir tantas asneiras, ela diz em seguida que tinha um marido e uma filha, e não era um brinquedo do qual eles poderiam usar sempre que quisessem. O resto de lavagem de porco diz algo ofendendo o protagonista, dizendo algo de ele ser um perdedor, mas ela imediatamente defende o seu marido, enquanto a múmia desgastada aproveitava a chance para humilhar ainda mais a divina dama. De qualquer maneira, o velho descartável ainda queria usar a divindade apenas como um objeto para fazer com que eles ganhassem qualificação para participarem desse banquete. No entanto, ela se recusava a fazer isso, pois ela tinha dignidade e não iria desonrar seu marido e sua filha somente para poder ajudá-los com isso, e eles deveriam resolver os próprios problemas. Pelo visto, o velho não gostou do que a divina dama tinha dito, e até aquela cobra banguela disse que a divina dama teria que pagar o pacto por estar fazendo a família Jian sofrer perdas, já que ela se recusava a ajudá-los. Para a divindade, eles não poderiam tirar o direito de escolha dela, e a descartável comenta algo sobre acontecer alguma coisa com o protagonista e com a filha da divindade, porém de uma maneira muito mais rude, caso ela realmente se recusasse a ajudá-los. Em seguida, ela começa a humilhar fisicamente a divina dama, dizendo que ela não tinha nada além da beleza, e jogando ela no chão, a cobra banguela complementa dizendo que a vida ou a morte da família dela estava em suas próprias mãos. Finalmente, ela resolve concordar com o que eles disseram, contanto que eles prometessem que nenhum mal aconteceria realmente com a família dela, e o velho diz que, enquanto eles conseguissem a participação no banquete de Binhai, ele garantiria que o marido e a filha dela ficassem seguros. Eu não vejo a hora dessas escórias pagarem por seus crimes. Enquanto a divina dama saía do local, segurando o choro, a banguela descartável dizia que eles entrariam em contato novamente com ela futuramente, caso ela ainda fosse incapaz de conseguir seguir o plano. Enquanto ela estava sentada no balanço na frente do protagonista, ela dizia sobre o que aconteceu e sobre o cara que estava interessado nela, além de a família poder participar do banquete caso ela se envolvesse com esse cara. O protagonista ficou calado, mas com uma expressão de tristeza em seu rosto. Com lágrimas em seus olhos, a divina dama continuava mostrando sua revolta. Isso porque quem estava correndo risco de vida agora era justamente o protagonista e sua querida filha. Dando um abraço em seu companheiro, ela dizia que nada iria acontecer com ele e nem com a pequena dama também, e isso era tudo o que ela tinha e podia fazer para poder ajudá-los. Lin Feng estava surpreso com o quão longe aquelas escórias da sociedade foram, e com uma raiva enorme, ele dizia que eles estavam procurando ser apagados da história rapidamente. Ele usou uma habilidade para poder fazer a divina dama cair em um sono profundo, e ele dizia para ela que faria com que todas as pessoas que estavam intimidando ela pagassem um preço alto enquanto eles esperavam o banquete de Binhai. Em seguida, o protagonista chama pela Xiao Qing, e assim que ela apareceu finalmente, ele diz para que avisassem a todos que no grande banquete de Binhai terá a suprema presença do grande general Lin, e até ela ficou surpresa por ele finalmente estar voltando. A velha desbotada estava surpresa por seu pai aparecer repentinamente na casa dela, e essa escória da sociedade era justamente o novo pretendente da divina dama, chamado Pedaço de Esterco, já que escórias não possuem nome nesse canal. O Branco de Neve disse em seguida para que ligassem logo para a divina dama, para que não deixassem aquele inseto novo esperando demais, e a velha desbotada diz que a divindade tinha ido levar sua filha para a creche, porém muito em breve ela estaria de volta. Eles ainda complementam dizendo que se a família dela seguisse tudo direito como era para ser, eles teriam bênçãos infinitas no futuro, e a velha que só queria saber de dinheiro em sua conta, não estava ligando para o preço que suas próprias filhas teriam que pagar. Por falar nelas, elas voltaram logo em seguida, e a mosca de antes comenta que dessa vez, a escória da sociedade, que era o antigo pretendente da divina dama, realmente tinha conseguido encontrar boas pretendentes, e até mesmo a jovem víbora se perguntava por que o avô estava ali naquele dia, já que por anos ele sequer se importou com a família delas. O mesmo velho diz que a divina dama seria acompanhante daquele pedaço de estrume, e por fim ele foi se apresentar para a divindade, dizendo em seguida que por ser uma grande oportunidade, ela não deveria desperdiçá-la dessa vez.
A divina dama apenas ficou calada e não abriu a boca para falar nenhuma palavra com esse esterco de bode, enquanto o velho esquelético dizia para que ela cumprimentasse a mosca em sua frente. Ele até tentou ser compreensivo, dizendo que era normal as pessoas ficarem assustadas no começo, e estendendo sua mão, o esterco de bode se apresentou, porém ele foi totalmente ignorado pela divina dama, fazendo com que até o velho ficasse revoltado com as atitudes dela. Parece que a mosca não tinha gostado da atitude da divindade em ignorá-lo, e por falar nela, ela acabou recebendo um tapa em seguida daquela cobra banguela desnutrida, dizendo que ela deveria imediatamente pedir desculpas para o pedaço de esterco. E era para que ela levasse a sério o que elas tinham dito sobre o que aconteceria com a família da divina dama se ela se recusasse a ajudar a família Jian. O pedaço de esterco interrompe a surra e diz que a presença do grande Supremo Lin foi confirmada, então para participar desse banquete era realmente muito difícil. Porém para a família dele era bem fácil conseguir levar algumas pessoas, e caso isso deixasse esse pedaço de esterco irritado, os lugares livres rapidamente desapareceriam. A cobra banguela desnutrida diz para que esse pedaço de esterco se acalmasse, pois a divindade faria o que ele bem quisesse naquele dia, mas ele agora não queria somente ela, e queria que a irmã dela também o acompanhasse, fazendo com que a jovem víbora rapidamente ficasse desesperada por ter se tornado alvo do cara também. O esterco ambulante apenas queria participar do evento, então não estava se importando em fazer com que a escória ficasse com as duas netas que ele tinha para si. Parece que a víbora suprema tinha quem puxar, já que ela também estava pouco se importando com o que aconteceria com as garotas, mesmo a mais nova pedindo pela ajuda da mãe, e ela foi completamente ignorada, enquanto a víbora suprema apenas dizia que a irmã mais velha dela não permitiria que nada acontecesse com a víbora menor. Em seguida, o cara descartável puxa para si a jovem víbora, dizendo que daria alguns benefícios para ela caso ela fosse com ele, e com relação à divina dama, ele também usou de meios desprezíveis e disse que era melhor ela pensar na segurança do marido dela e também da filha dela. Isso claramente fez com que ela ficasse calada, porém seguiu a escória para onde ele queria ir, e Lin estava observando tudo calado, até que ele resolve fazer uma ligação para a jovem dama Xiao Qing e desqualificasse a família do esterco desbotado, pedindo para que ela convidasse somente a divina dama, e ninguém mais deveria ser convidado além dela. Na entrada de um local que eu ainda não entendi bem o que era, a jovem dama Xiao Qing ordenou que eles parassem no mesmo instante, e disse que esse pedaço de esterco não estava qualificado para participar do grande banquete. Ela ainda deu um aviso para ele de que, se ele não quisesse perder a vida, era melhor que ele se retirasse do local, e o cara achou que poderia usar sua aparência para conseguir conquistar aquela jovem dama também. Só que quando ela informou que a família dele estava desqualificada para poder participar do grande banquete, ele rapidamente calou a boca. Enquanto isso, a irmã da divina dama se perguntava quem era aquela garota, já que primeiro ela apareceu na festa de aniversário da divina dama, depois ela salvou a jovem víbora, e agora novamente ela apareceu. O pedaço de esterco achava que não tinha como a família dele ser desqualificada assim do nada, achando que tudo aquilo não passava de um teatro. No entanto, Xiao Qing até estava tendo bastante paciência por enquanto com aquele inseto, e a divina dama disse para que a senhorita Xiao Qing não se envolvesse nisso, pois não queria que algo acontecesse com ela. O esterco demolido acabou falando uma coisa que ofendeu abertamente a divina dama, o que foi o pior erro que ele poderia ter cometido, já que ele acabou apanhando da Xiao Qing por ter ofendido a esposa de seu supremo general. Enquanto ele tentava se levantar, ele ameaçava a jovem dama dizendo que acabaria com ela. Porém, se ele dissesse somente mais uma única palavra, as moscas iriam decompor o corpo dele. O estrume branco desgastado apareceu em seguida entrando na conversa também, achando que a divina dama quem tinha arranjado tudo aquilo, porém ela diz que não, até que a Xiao Qing diz novamente que a família do esterco demolido de antes estava desqualificada do banquete, fazendo com que o velho pedaço de esterco branco ficasse desacreditado do que ele tinha acabado de ouvir. Toda a família de Jian Panli foi desqualificada, e a única que estava realmente elegível para poder participar era a divina dama, e até mesmo ela ficou surpresa por ser a única qualificada a isso, e sabia que isso tinha alguma coisa a ver com esse tal Lord Lin que a Xiao Qing tanto falava. Por falar na Xiao Qing, ela mesma disse que esse era um convite exclusivo do Supremo Lin que ela servia, e ele seria entregue em breve para a divina dama. O velho pedaço de esterco branco não estava acreditando que sua neta acabaria recebendo um convite exclusivo somente para ela, até que alguém apareceu perguntando quem era a divina dama, pois tinha um convite especial para ela, calando a boca do velho desbotado no mesmo instante. Esse pedaço de estrume estava se referindo a esse senhor como Tio Wang, dizendo que enquanto Tio Wang estivesse no comando da organização do banquete, era impossível a família desse estrume ser desqualificada. Porém, o Wang perguntou quem era aquela mosca de múmia em sua frente e o motivo de ele não ter nenhuma educação, até que a escória diz que seu pai era o Panli, e até mesmo ele bebeu com ele outro dia. No entanto, Wang disse que Panli não poderia participar do banquete de Binhai somente por causa do filho dele, perguntando em seguida se o filho de Panli era justamente aquela mosca debilitada em sua frente.
O velho esterco branco não estava acreditando no que seus olhos estavam vendo e nem no que seus ouvidos estavam ouvindo, e Wang disse para que os guardas retirassem aquele pedaço de esterco estragado da frente da divina dama, antes que ela ficasse contaminada com tamanha radiação. Em seguida, ele se desculpa com a divindade, perguntando se era ela mesma a pessoa que ele estava procurando, e quando ela disse que sim, ele entregou o convite especialmente para ela, dizendo que esse era o bilhete que permitiria ela participar do grande banquete de Binhai que aconteceria em 2 semanas. Ela pergunta em seguida se esse Sr. Lin que eles falavam tanto era a mesma pessoa da festa de aniversário anterior dela, e o jovem Wang diz que sim, era ele mesmo de quem eles estavam falando. Novamente a víbora começou a mostrar suas presas por estar interessada somente nos benefícios que ela teria caso sua irmã se casasse com alguém tão rico, e ela queria visitar esse Sr. Lin que eles disseram. Até o protagonista estava indignado pela pequena víbora não ter nenhuma memória boa, mas Wang disse que, pelo fato de o Supremo estar muito ocupado, ele não poderia ver elas agora. Xiao Qing alertou aquela jovem víbora novamente, dizendo que o Grande Supremo não queria que ela se metesse nos assuntos da Divina Dama, colocando essa cobra banguela desnutrida no seu devido lugar. Depois de ser apenas um pouco refutada, a garota sem dente voltou para a Divina Dama, e o jovem Wang pediu para que a divindade se assegurasse de participar do grande banquete de Binhai, já que o trabalho dele ali já estava feito. Quando eles saíram finalmente do local, o velho descartável de antes apareceu novamente, perguntando para a Divina Dama se ela tinha conversado com o Sr. Wang anteriormente, e porque ele tinha dado exclusivamente um convite para ela, e a víbora invejosa de antes tomou o convite da mão da divindade, dizendo que ela definitivamente não era digna de estar na presença do Grande Supremo. Segurando o convite em suas mãos, a medusa desnutrida dizia que somente ela era digna de participar do grande banquete, e não a divindade, e por estar curiosa para saber se o Supremo Lin era realmente o seu marido, a divindade pediu para que a medusa desnutrida devolvesse aquele convite. Porém, o velho que merecia ser apagado da história rapidamente interveio, dizendo que ela deveria pensar na segurança do protagonista e de sua filha, porém ofendendo de maneira pesada o marido da divindade. Ela até disse que foi ele mesmo quem tinha recomendado que ela se casasse com o prota, porém agora ele estava ofendendo tanto assim o marido dela, e o velho revela que ele apenas fez isso porque, na época, Lin tinha alguma utilidade para a família deles, mas não era mais o caso. Assustada, ela permitiu que eles ficassem com aquele convite, mas apenas queria que eles não tocassem no marido dela e na pequena princesa. Por incrível que pareça, a medusa desnutrida estava achando que realmente estava com essa bola toda, achando que era mais do que digna para poder participar do grande banquete de Binhai, só que o protagonista, juntamente com Xiao Qing, estavam observando tudo, e apesar de ela querer ensinar uma lição para aquelas escórias, ele disse para ela que não tinha necessidade disso. Isso porque aquilo era apenas um convite, e ele mesmo iria mostrar para eles o verdadeiro significado de não poder se divertir. De repente, ela recebe uma ligação em seu celular do diretor da escola, dizendo que a pequena dama tinha ido parar no hospital em coma por causa de alguma coisa que tinha acontecido com ela. Lin imediatamente pediu para que ela preparasse o carro para que eles fossem ver como a pequena dama estava, e, no hospital central em si, avistamos esse doutor com a pequena dama, e não demorou para o protagonista aparecer com Xiao Qing, que perguntava como a princesa estava. Ele revela que tudo isso aconteceu por causa de uma recorrência da doença antiga dela, e Lin pergunta ao doutor se eles fizessem o transplante de medula óssea novamente, isso iria salvar sua filha. O médico, no entanto, diz que o Dr. Li, que foi professor dele, foi convidado para que a princesa, que no caso era a pequena dama, pudesse ficar segura. Lin ficou surpreso ao descobrir que o Dr. Li estava na cidade, e o jovem revela que ele voltou rapidamente quando ouviu os rumores do despertar do Supremo Lin, e agora ele já deveria estar no hospital central também. Em seguida, Lin ordena a Xiao Qing que ela fosse até o Dr. Li para que ele fosse até o quarto onde a pequena dama estava, e o médico, enquanto estava sós com o protagonista, perguntou se ele já estava ciente da verdade sobre a princesa estar gravemente doente há 2 anos. Lin revela que há 2 anos ele foi gravemente ferido no campo de batalha e não estava completamente ciente da situação da pequena dama, e até ele se perguntava se o médico estava escondendo alguma coisa dele. Em seguida, o médico diz que a pequena princesa tinha despertado linhagem sanguínea da família real juntamente com a linhagem real, e por causa disso a princesa tinha acabado entrando em coma dessa vez. Lin ficou extremamente surpreso ao descobrir isso, mas o que essas linhagens reais são, eu ainda não sei. O Dr. Li finalmente apareceu na história, dizendo que, enquanto ele estivesse presente, a Divina Dama permaneceria em segurança. Assim que o Dr. Li avistou o protagonista, ele ficou emocionado, já que tinha muito tempo que eles não se encontravam, e até o discípulo do velho acabou ficando sem falas por causa das atitudes de seu mestre. Lin resolveu deixar os assuntos do passado de lado por enquanto, e ele comenta que sabia que era impossível que a família real e a linhagem real aparecessem na mesma pessoa.
O Dr. Li comenta em seguida que existiam 3 pessoas que possuíam ambas as linhagens de sangue, e Lin diz que o primeiro era ele, o segundo estava na capital, porém ele não sabia quem era a terceira pessoa. Se preparando para fazer alguma magia de cura, o velho disse que a terceira pessoa era justamente a princesa, e ele começou a tratar dela na mesma hora, sem a permissão do protagonista, e rapidamente lhe deu o comando para que Xiao Qing agisse, e ela assim fez, fazendo com que o Dr. Li ficasse admirado com a velocidade daquela jovem dama. Ela, em seguida, diz que o Grande Supremo gostaria de uma explicação para as atitudes recentes do Dr. Li, e ele revela que a linhagem real do Supremo Líder foi proibida pessoalmente por uma certa pessoa há anos, e não deveria ter afetado a pequena dama. Em seguida, ele pergunta para Lin se ele não gostaria de saber o porquê, até que ele permitiu que Xiao Qing libertasse o doutor, e o Dr. Li diz que a princesa estaria segura com ele, e a linhagem de sangue real não seria exposta. Lin apenas confiava que o Dr. Li faria um excelente trabalho, e a jovem dama diz que o jardim de infância também notificaria a mulher do protagonista, e em breve ela possivelmente estaria por ali também. Conforme eles saíam da sala, eles lembraram aos 2 médicos de não revelarem ainda que o protagonista havia despertado, e, pouco tempo depois, a divina dama apareceu correndo pelo corredor do hospital, preocupada com o que poderia ter acontecido com sua filha. Os 2 estrumes de antes, que sofreram nas mãos do protagonista, também estavam naquele hospital, eu só não sei fazendo o que, e eles avistaram a divina dama também. O que foi recentemente desqualificado do grande banquete acabou agredindo a escória de 4 olhos. Isso porque, por culpa do 4 olhos, o outro estrume de porco não era capaz de poder participar do grande banquete em si. Nem mesmo o 4 olhos entendia direito o que estava acontecendo, até que ele teve uma outra ideia, para que assim conseguisse atingir a divina dama, envolvendo a pequena dama ou o protagonista nos planos. Ele estava querendo atingir diretamente a empresa da divina dama, para que assim ela ficasse necessitada de recursos financeiros e fosse pedir ajuda diretamente para esses insetos. Entendendo o plano da escória, o pedaço de esterco podre estava finalmente ficando empolgado novamente para ter a divina dama em seus braços. De repente, a divindade apareceu no quarto onde a pequena dama estava, e o Dr. Li pediu gentilmente para que ela fizesse silêncio, já que a pequena princesa estava tirando um breve descanso. A divindade, sem entender nada, pergunta quem era aquele cara suspeito, e o médico de antes revela que esse era o professor dele, e que a pequena dama estava em excelentes mãos agora, sem contar que estava fora de perigo. Quando ela reconheceu quem era aquele doutor à sua frente, descobrimos que se tratava do lendário mestre da medicina tradicional chinesa. Ele então ativa uma habilidade de cura novamente, e pequenas agulhas foram injetadas no corpo da pequena dama, e agora, segundo ele, não demoraria mais tanto tempo assim para que a pequena donzela acordasse. Assim que a princesa acordou, ela perguntou onde o papai estava, pois achava que tinha ouvido a voz dele recentemente, e a divina dama revela que ela acabou ficando doente no jardim de infância, então eles a levaram para o hospital, e foi o vovô milagroso quem tinha salvado ela. Quando ela perguntou se ele era o vovô milagroso, o velho ficou tão apaixonado com tanta fofura que acabou não se segurando e deu um grande abraço nessa pequena dama, dizendo que ela era de fato uma princesa, já que era tão fofa assim. Enquanto isso, a divina dama estava preocupada com as contas financeiras dos tratamentos médicos, isso porque a consulta do Dr. Li era extremamente cara e a família dela definitivamente não teria dinheiro suficiente para poder pagar a ele, e pergunta a respeito da taxa de consulta dele. A resposta do Dr. Li foi que não tinha necessidade alguma para isso, pois ele estava diretamente sob ordens do Supremo Lin, então ele não ousava cobrar nada pela consulta dele. A pequena dama fica feliz em saber que o vovô milagroso foi convidado pelo seu papai, e a divindade pergunta quem era o Sr. Lin realmente, e por que ele sempre estava ajudando a divina dama. O velho diz que o Sr. Lin era o Senhor Supremo do Território Sul, e quanto a ele estar ajudando a divindade, ela iria saber na hora certa, e não precisava apressar as coisas. Em seguida, o doutor entrega um cartão para a divina dama, dizendo que aquele era o contato dele e que, qualquer coisa que ela precisasse no futuro, ela poderia chamá-lo que ele iria ajudá-la no mesmo instante. Como a pequena dama já estava bem, estava na hora de esse velho se retirar do local, e a pequena princesa disse para sua mãe que foi o papai quem tinha contratado o vovô milagroso, pois ela realmente tinha ouvido o pai dela dizer isso. A divina dama apenas fica feliz por sua filha estar bem e acaba concordando com a pequena dama. Porém, em seus pensamentos, ela se perguntava se o Supremo Lin realmente poderia ser seu marido, pois nunca tinha encontrado esse tal Supremo Lin antes, e ainda assim, ele estava ajudando ela todas essas vezes. No entanto, se fosse realmente o protagonista, a divina dama estava curiosa para saber o porquê de ele não ter contado nada para ela, e ao ver a cara que sua mãe estava fazendo, a pequena dama pergunta o que foi que tinha acontecido. Para não preocupar a princesa, a divindade apenas diz que elas iriam para casa, porém o doutor discípulo diz que não poderia permitir que isso acontecesse por enquanto, pois ela precisava ficar em observação por um tempo até que a pequena dama estivesse boa o bastante para receber alta.
Ela ficou preocupada, já que a pequena dama acabaria ficando sozinha no hospital, mas a jovenzinha se mostrou forte e corajosa, dizendo para sua mamãe que ela não precisava se preocupar, porque ela era forte o bastante e não tinha medo de nada. Em outro quarto do mesmo hospital, Lin Feng perguntava para Xiao Qing se ela tinha investigado os detalhes da família principal Jian, e, ao responder que sim e que agora as coisas estavam mais claras, ela começa a revelar que todas as pessoas da família Jian eram pessoas comuns, e Jian Shanhai tinha um hotel de 3 filhos, e o mais velho em si era o pai da divina dama. Ele tinha encontrado com o pai dela somente uma vez, quando ele se casou com a divindade, porém, depois disso, ele apenas ficou sabendo que o pai dela acabou virando somente lembranças enquanto Lin Feng ainda estava na fronteira. A jovem dama continua dizendo sobre os problemas que apareceram depois disso, e parece que o terceiro príncipe da família Jian estava querendo controlar a família Jian inteira, mas não tinham certeza se essas informações realmente estavam bem claras ainda. A tradução desse manha tem hora que confunde muito a minha mente. Lin pergunta em seguida se isso poderia ter acontecido porque o pai da divina dama poderia estar com problemas por causa de sua identidade, e sim, eu também não entendi nada. O velho Lin apareceu repentinamente falando com os dois, dizendo que, enquanto ele servia como doutor, ele foi convidado muitas vezes pela família real para ir até a capital, e ele acabou encontrando um grande segredo por lá. A história da família real era que teve uma pessoa com cabelo loiro na família, e Lin pergunta se o pai da divina dama era um descendente da família real, mas isso ainda não estava claro para o Dr. Li, pois esse era um segredo da família real que já não existia mais, e ele apenas descobriu isso por acaso. Em seguida, o doutor pede 2 coisas ao protagonista, e a primeira é que ele gostaria que a pequena dama se tornasse sua discípula, e Lin Feng permite que isso acontecesse. Com relação à segunda coisa, o doutor gostaria de participar do grande banquete de Binhai, pois ansiava muito com o despertar do prota para que isso acontecesse. Voltando à pequena princesa, a divina dama concordou em confiar a pequena jovem ao médico, que ficaria aos cuidados dela, e a divindade iria ali todos os dias depois do trabalho dela. Assim sendo, a pequena apenas consentiu com o que sua mamãe tinha dito, e disse que ficaria bem comportada. Assim que ela se despediu do doutor de antes, ela recebeu uma ligação da medusa desnutrida, e assim que atendeu, a mesma pediu para que a divindade aparecesse na empresa dentro de 30 minutos, caso contrário, ela seria responsável pelo que acontecesse com a empresa. Assim que ela chegou na empresa em si, avistamos a medusa desnutrida dando uma bronca nos funcionários do local, e a divina dama pergunta o que aquela víbora gostaria dela. Quando ela percebeu quem estava em sua presença, a medusa jogou o copo de chá que segurava na direção da divindade, culpando ela por ter deixado a empresa sozinha, acusando a empresa de estar em uma crise enorme. Desviando do copo que aquela urubu com dente tinha jogado, a divindade diz ter tirado o dia de folga e a medusa sabia disso. A cobra descartável ainda disse que metade de um mês de salário seria descontado da conta da divina dama somente por ela ter tirado essa licença dela, e estava mais do que claro que a divindade já não estava mais abaixando tanta cabeça para essa mocreia. Ela acusava a divindade pela empresa estar quase falindo agora, e se não fosse justamente por ela, a empresa poderia estar muito melhor. A divina dama pergunta então o que ela tinha feito de errado, pois, obviamente, todas as contas do departamento financeiro tinham que passar pelas mãos daquela medusa desnutrida antes. Apesar de o urubu com dente ter tentado retrucar a divina dama e empurrar a culpa do que estava acontecendo com a empresa somente para ela, era fato que a culpa era, na verdade, da medusa, e ela disse à divindade que a donzela tinha apenas 3 dias para poder resolver os assuntos da empresa. Caso contrário, a família inteira da divina dama seria expulsa da família Jian. Era claro que em apenas 3 dias ela seria incapaz de conseguir resolver essas questões financeiras, e, enquanto a mocreia falava um monte de asneiras, a divindade apenas deixou ela falando sozinha e resolveu se retirar do local. A víbora com pernas estava achando que estava arrasando, só que essa dragoa ainda vai colher o que está plantando. Depois de ter finalizado seu trabalho com a divina dama, ela foi ver essas 2 escórias da sociedade para relatar os acontecimentos, e esse pedaço de esterco não via a hora de poder ter a divina dama para si, dizendo que beneficiaria aquela medusa desnutrida caso tudo desse certo. Até mesmo o esterco podre de antes, de 4 olhos, parabenizou o pedaço de estrume, porém o cara que recebeu os parabéns estava revoltado com 4 olhos, isso porque ele acabou se dando mal da última vez devido à incompetência daquele ser que não enxergava direito. Porém, o 4 olhos tenta confortar o pedaço de esterco, dizendo que tinha um plano B caso o plano A desse errado. Assim que eles falaram com aquela garota descartável de antes, ela tentou usar seu charme para conquistar os caras, dizendo apenas para que eles lembrassem dela futuramente. No entanto, a única coisa que ela conseguiu foi fazer com que os caras ficassem com nojo dela, até porque uma dragoa como ela com certeza deveria ter um hálito de dragão também.
Em seguida, o pedaço de esterco pergunta ao Quatro Olhos qual era o plano B que ele havia mencionado, e o Quatro Olhos pergunta de volta quem o esterco acabado achava que tinha linhagem sanguínea da Divina Dama e de Lin Feng, significando a pequena princesa. Por falar nela, voltamos para ela falando com Lin Feng, e ele dizia para sua filha que o Dr. Li, que era o vovô milagroso, queria que a pequena dama se tornasse discípula dele, e ele queria saber se ela iria aceitar. A pequena donzela pergunta se o vovô milagroso iria ensinar ela a se curar, e antes que Lin pudesse dizer outras coisas que ela iria aprender também além disso, a jovem dama apareceu dizendo os acontecimentos na empresa da Divina Dama, e que ela precisaria vender a casa caso não conseguisse o valor dentro de 3 dias. Lin pergunta em seguida se alguém estava por trás da família Jian participando dessa armação para cima da esposa dele, e Xiao Qing descobriu que tinha visto os 2 estercos de antes saindo do escritório da medusa desnutrida. Quando a pequena pergunta se a mamãe estava com problemas novamente, Lin acalma sua filha dizendo que cuidaria de tudo, e a jovem dama pergunta ao protagonista se ele gostaria que ela mesma exterminasse os 3 no mesmo instante. Porém, ele não permitiu que isso acontecesse ainda, pois, apesar de ele não gostar do trabalho, de vez em quando ele mesmo precisava eliminar alguns vermes que estavam contaminando o ambiente em algum momento do dia. No escritório da Divina Dama, ela se perguntava como sair de uma situação como essa, já que os investidores tiraram o seu capital e nem mesmo o banco estava pretendendo investir neles, sem contar que faltava apenas um dia para que ela resolvesse esse problema. De repente, o Quatro Olhos apareceu querendo falar com ela, dizendo que estava ali para poder ajudá-la a passar por esse momento tão difícil na carreira dela. Se levantando, a divindade diz que não precisava da ajuda dele e não se importava com o que ele tinha para dizer também. Ela ainda diz que ele e o pedaço de esterco amassado não tinham realmente boas intenções para poderem ajudá-la com esse problema, e só pela expressão desse inseto, era claro que as intenções dele eram as piores. Saindo do local, ele diz a ela para estar em um lugar às 9 da manhã do dia seguinte, em um quarto de hotel. Porém, percebendo a má intenção da escória da sociedade, a Divina Dama rapidamente disse que, mesmo se ela morasse na rua, ela jamais faria negócios com aquele resto de lavagem. Mesmo colocando dessa maneira, a escória suprema da sociedade ainda disse que o acordo dele permaneceria de pé até o dia seguinte, caso ela realmente mudasse de ideia. Nessa hora, a Divina Dama percebeu que a medusa desnutrida estava trabalhando juntamente com os insetos de múmia para que eles conseguissem fazer com que ela caísse. Com relação à víbora suprema, ela estava analisando aqueles problemas que aconteceram, e apesar de a Divina Dama ter dito que isso tudo era coisa daquela medusa desnutrida, a mãe dela ficou revoltada, mas não somente com a medusa, e sim com sua filha também. Ela até tentou falar para a Divina Dama falar com o Supremo Lin para que ele ajudasse a família dela, porém, a divindade diz que não tinha como fazer isso, pois não fazia ideia de onde ele estava ou quem esse cara era. Isso claramente fez com que a velha banguela acabasse humilhando a própria filha, dizendo que, se ela tivesse se casado com aquele pedaço de esterco com 4 olhos, a divindade jamais estaria passando por isso. Parece que a Divina Dama tinha entrado em contato com a família Wang pedindo por ajuda, e ela não queria acreditar que o único caminho era realmente atender ao chamado do esterco descartável, se forçando a acreditar que havia outro caminho. Nessa hora aconteceu uma coisa que eu realmente fiquei confuso. Quem estava para receber a Divina Dama foi justamente o Sr. Wang, e a divindade apareceu em seguida se referindo ao nome do estrume de porco, dizendo que estava bem com o que ele queria, porém gostaria de ver os fundos primeiro. Isso significava que a Divina Dama iria acabar decaindo seus valores somente para poder resolver essa situação? Infelizmente, eu fiquei sem resposta, pois o Sr. Wang se revelou para a Divina Dama, e ela se perguntava se até mesmo a família Wang estava ajudando a família do 4 olhos descartável. Wang disse que tudo era um mal-entendido, e que ele tinha visto a mensagem de cooperação que ela tinha enviado anteriormente, porém ele não conseguiu tempo para poder responder a ela, e entregou um cheque no valor de 50 milhões, pedindo gentilmente para que ela aceitasse. Quando ela comentou que o 4 olhos descartável pediu para que ela fosse até aquela sala, ele disse que ela não precisava se preocupar, pois o Supremo Lin tinha usado um pequeno truque e deu outro cartão para o 4 olhos, então ela estava em segurança. Eu acho que a divindade aqui realmente iria acabar reduzindo seus valores para resolver essa situação em gás. Se for isso mesmo, ela acabou de perder o meu respeito. Confusa, ela pergunta se foi realmente o Sr. Lin que tinha ajudado ela, e ao revelar que sim, Wang diz que em breve ele encontraria com ela no escritório dela mais tarde, e cuidaria desse problema novo para o novo parceiro dos Wang. Ela agradeceu as atitudes do jovem senhor em sua frente, e assim que a divindade se retirou do local, Wang revelou para Lin que tudo estava feito como ele havia pedido, e o prota diz que o próximo passo agora era deixar a pessoa que fez aquela armação para a esposa dele pagar o preço, e eu acho que alguém aqui não está muito contente com as atitudes de um certo 4 olhos.
Voltando ao quarto de outra pessoa, vemos a escória da sociedade de antes, que estava acreditando que a divina dama realmente seria dele por um dia, e assim que ele recebe uma ligação em seu celular, ele estava achando que não existia ninguém na cidade de Binhai que realmente fosse capaz de escapar das mãos dele. Finalmente, alguém apareceu na porta do quarto que ele estava, e quando ele foi atender, ele estava achando que era a divina dama, pensando que ela tinha realmente ido fazer uma visita particular para ele. Porém, quem apareceu foi a jovem dama de antes, que em seguida chutou a escória da sociedade na cara, fazendo com que ele caísse contra a mesa de jantar. Com dores em seu corpo, ele perguntava quem era ela e por que ela estava agredindo ele daquela maneira, mas ela ficou calada e chamou pelo Supremo. Quando o inseto avistou quem era, ele ficou surpreso e perguntou quem era aquele em sua frente, e por que essa pessoa na frente do estrume de porco parecia tão familiar assim para ele. Lin finalmente revelou qual era o seu nome e que ele tinha servido o exército militar por muitos anos, e ele estava feliz por ter feito um nome para ele como líder supremo do Sul. Na hora que a escória da sociedade ficou sabendo que ele era o líder supremo do Sul, rapidamente ele viu sua vida passar diante dos seus olhos, se perguntando como que a divina dama poderia receber ajuda diretamente do supremo líder do Sul.